E aí, pessoal, quem fala aqui é Bruno Perini. Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e o belo rosto do podcast Os Sócios. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E qual é o tema de hoje, Boludinha? Hoje vamos... É um podcast que o pessoal gosta, geralmente, né? Sim. Os melhores investimentos para o segundo semestre de 2023, para depois vocês não fazerem. Porque é sempre assim, né? Vocês falam, o povo não faz... Aí depois que sobe, aí eles querem. Aí eles querem, é sempre Depois que assim. sobe, eles clássico. querem. Um clássico. Inclusive, eu não lembro, talvez vocês se recordem, mas é um autor brasileiro que falou que sábio foi aquele que dividiu o tempo em períodos, né? Uhum. Então é isso mesmo, porque virou, né, metade do ano, o pessoal revê as metas, revê a carteira, quer olhar onde investir, aquilo que já aconteceu. E para falar desse assunto, trouxemos aqui duas presenças ilustres no podcast. Um que já veio várias vezes. Quantas vezes, Gui? Acho que essa deve ser a terceira ou quarta. Terceira ou quarta? Só não já. paga boleto porque ele já paga, né? Não, no na caso. parte Não, do porque- PLR a gente recolhe Pode ser. na fonte. Não, e a gente compensa um pouquinho nos economistas. Vai, beleza, tudo Pois bem. é, um pouco mais. dá pra pagar desse jeito. Dá pra pagar desse jeito. E o Ricardo é a primeira vez, Ricardo? Debutante. Debutante aqui. Ah. Então estamos recebendo Guilherme Cadonhoto, sócio do Grupo Primo, especialista de renda fixa e estrategista da casa de análise Speech, economista pela FGV e pela Nova School of Business and Economics, já atuou na gestão de mais de 10 bi em renda fixa e multimercados e é host do podcast dos economistas, que na minha humilde opinião, dos podcasts dedicados realmente apenas a investimentos, a economia, é o melhor, cara. Não, a gente tá fazendo um trabalho muito legal Muito mesmo. bom mesmo. Muito bom. Parabéns, viu? Boa, obrigado, que bom que tá gostando. Principalmente o Leandro, cara, ele arrebenta lá. Ai, como é muito... há ridículo, amor. controvérsias, viu? Ele ia fazer uma piada dessa, Não, sabe? eu assisti, além do último episódio do Ricardo, também gosto muito do pessoal da Dália, que foi lá. E foi um baita episódio, Foi cara. muito Parabéns. legal, cara. Não que os outros não sejam bons, Sim. mas cumprimentando por Sim. esses dois. Boa. E estamos recebendo aqui pela primeira vez Ricardo Figueiredo, economista com especialização em mercados financeiros, especialista em fundos imobiliários da Speech, já atuou na gestão e análise de investimentos em imóveis e em carteira de fundos imobiliários que somavam mais de 1,2 bilhão de reais. O que para fundo imobiliário é um dos maiores, né? É lote. Na época, se fosse um fundo listado, ele seria o terceiro maior fundo listado de fundos, né? Pensando em fundo de fundos na Bolsa. Parabéns aí, Ricardo. Massa. E bem-vindo ao Podcast Sócio. É um prazer ter você aqui. Prazer. Bom, pessoal, acho que para começar esse episódio, é interessante a gente contextualizar aqui com um dado que está muito diferente de quando a gente fez esse mesmo episódio no segundo semestre do ano passado. Eu tenho aqui anotado a inflação, foi um pouco depois do começo do semestre, já era agosto, de vários países em agosto de 2022. O Brasil, por exemplo, tinha inflação de 10,07 naquela época. Estados Unidos, 8,5. Alemanha, 7,5. Holanda, 10,3. Espanha, 10,8. Rússia, 15,1 de inflação. E aí tem Turquia e Argentina aqui, que é até sacanagem comentar, né? Mas Turquia com quase 80% e a Argentina com 64%. E agora, se a gente for ver, com exceção da Argentina, que praticamente dobrou, É, o saiu de resto 64 melhorou. para 114, todo mundo melhorou, até a Turquia. A Turquia Eu está ia com dizer. 40% de inflação. Uhum. Se a gente pega o Brasil, abaixo de 4%, Estados Unidos em 4%, Alemanha 6,4%, Holanda 5,7%, Espanha 1,9%, Rússia 2,5%, com vários parênteses na inflação russa, né? Que afinal estão em guerra, né? Eles podem simplesmente, não, russo agora tá fazendo jejum intermitente, tira a comida da lista. E aí, se a comida não sobe de preço, a inflação não Exato. sobe. Mas a gente viu realmente uma grande mudança em relativamente pouco tempo, com a inflação que estava muito alta em vários países batendo recorde, e agora ela está controlada. Então, o que a gente tem de mudança na questão macroeconômica por conta dessa variável inflação? O que vocês esperam ver para esse semestre? Tá, legal. Acho que o primeiro ponto é, por que essa inflação caiu? Ela caiu de maneira rápida, né, em alguns países do mundo. Eu acho que você teve um movimento aí ao longo de 2022 dos países desenvolvidos, das economias desenvolvidas, subindo a taxa de juros, coisa que os emergentes fizeram antes, né? O Brasil, por exemplo, foi um dos primeiros, começou a fazer isso lá em 2021, depois veio o México, Colômbia e tudo mais. E os países desenvolvidos, eles demoraram um pouquinho mais de tempo naquela ideia de que a inflação é transitória, acabaram ali culminando com a inflação mais alta dos últimos 40, 50 anos, quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, respectivamente. Mas, bom, tiveram que correr atrás do rabo, né? Então, isso resultou em um ciclo de aumento de juros, né? Um aperto monetário nos Estados Unidos relevante em um curtíssimo espaço de tempo. Então, se você for pegar os últimos ciclos de alta de juros nos Estados Unidos, eles podem até ter ocorrido na mesma proporção, no mesmo tamanho, mas um espaço muito maior de tempo.
né? Então, os Estados Unidos subiram bastante os juros em um curtíssimo espaço de tempo, e isso veio sendo acompanhado depois pela Europa, né, principalmente, tá? E aí você tem o resultado de política monetária meio que em uníssono no mundo fazendo efeito. Então você tem uma desaceleração econômica no mundo como um todo. Isso é um fator muito importante para trazer principalmente preços de energia para baixo, commodities para baixo, né? Então você teve de um lado a economia chinesa desapontando um pouco no crescimento, e você teve aí a política monetária fazendo efeito nas economias desenvolvidas, né? Lembrando, são as maiores economias do mundo, então quando elas estão crescendo menos, você tem uma demanda menor por energia, preços de energia no mundo como um todo caindo, você trouxe a inflação para baixo. Ou é o patamar que os Estados Unidos, a meta de inflação dos Estados Unidos? Não, a meta de inflação é 2, mas, pô, é uma desinflação bem relevante, né? Agora, um outro ponto é, o que essa redução de juros no mundo, ela traz, por exemplo, para países emergentes, né? Falando aqui mais especificamente de Brasil, essa inflação para baixo, né? Que você comentou, traz o que traz de movimento para os mercados? Bom, primeiro, que com uma inflação mais controlada e com as expectativas mais controladas, você não precisa ter um juros tão alto, né? Então, acho que o primeiro ponto aqui que é claro, é que já é meio quase um consenso, quase não, um consenso no mercado, inclusive o Banco Central já deu a entender que o Brasil não precisa mais de um juro a 13,75, né? Não só a inflação corrente no Brasil saiu aí desse patamar de 10% e veio para agora para baixo de 4%, como as expectativas de inflação também cederam bastante, né? Então a gente estava passando por várias incertezas ao longo de 2022, uma a uma elas foram ou sendo, digamos, reduzidas ou sendo aniquiladas, essas incertezas, né? Então isso abre um espaço para que as expectativas de inflação também sejam mais baixas. Então, pô, tô com uma inflação corrente mais baixa, tô com uma expectativa de inflação mais baixa, não tem para que eu ter um juros tão alto, né? E a atividade econômica não tá lá essas coisas. Então, poxa, o que eu posso fazer? Trazer um movimento de queda de juros. Quando você traz um movimento, você precifica um movimento de queda de juros, os juros futuros caem, você abre espaço para que alguns ativos de risco apresentem uma performance positiva. Então, a gente está no início de um movimento em que esse ciclo de alívio da política monetária, né, esse ciclo de queda de juros, está abrindo espaço para os ativos de risco apresentarem bom desempenho. É sempre importante lembrar, né? Os ativos de risco, eles mostram preço de alguma coisa. No caso das ações, de empresa, de negócios, então expectativa de lucro, de resultado das empresas. No caso dos imóveis também. No mercado imobiliário, no caso dos ativos de renda fixa, na expectativa de lucro futura desses ativos pré-fixados e indexados à inflação. Mas o primeiro ponto, mais claro, né, falando mais de investimentos, é que isso abre espaço para que a gente observe aí altas relevantes que já começaram no mercado aí mais de ativos de risco, né? Acho que a gente primeiro tem que lembrar de onde veio essa inflação, né? A gente teve um descompasso de preços muito por conta de pandemia, se desregulou muito o preço de energia. O Gui, acho que tocou num ponto importante, diferentemente do que fizemos aqui, algumas autoridades monetárias demoraram para para começar a dar remédio para essa doença que é a inflação. Aqui a gente entrou com remédio rápido, foi uma dose cavalar. E agora estamos nos beneficiando disso, inclusive. Porque quando a gente olha lá para fora, você pega os Estados Unidos, por exemplo, na última reunião do FONC, que é a versão do Copom deles, eles fizeram uma pausa na alta de juros, mas saiu a ata dessa reunião ontem e já está encomendado, na próxima eles vão continuar. Um negócio meio estranho até, né? Sabe que tem que continuar, mas vamos pausar um pouquinho aqui. Porque eles não estão acostumados com isso. Então, eles meio que também. vamos aos pouquinhos. Nossa, tá demais. Tem alguns aspectos importantes, porque o efeito da política monetária na economia, ele tem sempre um lag, né? Sim. Um lag aí de um ano e meio, a depender do desenvolvimento dessa economia, né? Quanto mais desenvolvida, mais rápido é esse efeito, né? Uma das razões da pausa é vamos verificar o efeito do que já fizemos. Ver se os bancos vão continuar quebrando. Exato. Mas também você tem outros aspectos de vamos ver como é que está o restante das economias no mundo. Você pega, por exemplo, a economia chinesa, que é a segunda maior economia, alguns dados mostram já uma perda de fôlego da reabertura econômica que ela teve da pandemia. O pessoal estava esperando que esse fôlego não fosse perdido tão rápido e ela já vem perdendo fôlego, né? Então a gente vê, por exemplo, commodities, minério de ferro vindo para baixo, né? E isso ajuda a inflação por aqui também, né? Isso rebate em inflação nos países em desenvolvimento. Então a gente
lembra desse histórico de inflação, da onde ela veio, o remédio começa a fazer efeito, e aí para os ativos de risco, foi o que o Guilherme colocou. Tudo que ativo de risco quer é juro um pouco mais baixo, para ver o capital efetivamente ir para o campo produtivo, né? E a gente viu segundo trimestre no mercado local, lá fora também, mas especialmente no mercado local, a gente destravando o valor de muita coisa em ação, em fundo imobiliário, os próprios títulos públicos fechando taxa. Então a gente começou a ter um clima mais positivo, e como durou um trimestre, não foi o que aconteceu, por exemplo, no final do ano passado, perto das eleições, quando a gente teve um mesinho ali que foi bacana, mas depois já perdeu o fôlego. Agora não, agora a gente já começa a vislumbrar, até pelas expectativas futuras, que a gente vai entrar num ciclo mais virtuoso para os ativos de risco, sim. E até pegando esse ponto desse início de ciclo de queda dos juros, se a gente pensar na Selic. Porque se a gente pega os outros títulos todos, já estão caindo, né? Perfeito. São 120 dias de queda de taxa. Inclusive, eu anotei aqui, por exemplo, pegando o título mais longo que a gente tem hoje, que é o Renda Mais 2065, que não é igual aos outros títulos, que o ano é o seu vencimento. No Renda Mais, que é aquele título que você vai pagando, ele vai acumulando e depois ele começa a te pagar mensalmente durante 20 anos. Então, esse título vai acabar de vencer, porque ele tem quase que um vencimento mensal, em dezembro de 2084. Eu terei 95 anos. Eu tô pensando em comprar esse título com uma missão de vida, ver ele vencer, entendeu? Depois disso eu posso falecer. Entendi. Inclusive, eu nem sei se vai ser o real, né, cara? Porque é tanto tempo pra frente, é muita coisa. Mas como ele tá muito distante do seu vencimento, ele tem mais espaço para variar. E a taxa dele, ela saiu de 6,55, se eu volto o período até janeiro, que foi quando ele começou a ser oferecido basicamente, para 5,58. Ele subiu 57%. E a Selic nem começou a cair ainda. Só que como o Gui adiantou e o Ricardo também corroborou, a gente já está para iniciar um ciclo de corte de juros. Inclusive, o que a gente mais viu ao longo do ano foi o Roberto Campos Neto sendo criticado pelo Lula, porque o Lula falava, ó, tem que cair a taxa de juros, ele falava, poxa, não tá na hora ainda, e agora tá todo mundo começando a concordar com o Lula, porque realmente agora tá chegando na hora, né? Então vai ter que começar a cair os juros. Mas a pergunta que eu faço é, até que patamar vocês acham que os juros devem cair? Porque eu até vi um comentário, acho que foi seu, Gui, de que a gente tende a subestimar tanto os ciclos de subida quanto os de queda. Perfeito. E o de subida a gente viu na prática, porque se a gente vai lá no relatório, no Boletim Focus, do começo de 2021, a expectativa da Selic, que era 2% naquela época, para o final de 2021, era parar em 3%. E foi acima de 9%. E agora, se a gente olha a expectativa para a Selic, principalmente, né, num horizonte mais longo, final de 2024, estão colocando em 9,5% no Focus. E na curva de juros está em 10, alguma coisa. Então, vocês acham que realmente vai ter espaço para uma queda maior do que a já precificada? Legal. É importante a gente lembrar que existe um conceito que chama juro neutro. Né? O que é o juro neutro? O juro neutro é aquela taxa de juros. Pô, o juro neutro é como se fosse a taxa. Eu vi essa analogia, eu achei muito boa. Taxa de juros do chuchu, né? Que não tem gosto nenhum. O que é aquela? Ah, aquela que permite aí o Brasil crescer, mas assim, não cresce muito porque não pressiona a inflação. É a taxa de juros do chuchu. Acho que foi o Fábio Formiga que colocou isso no Instagram, eu achei genial. Então, o que é a taxa de... Se você pensar em uma economia, num banco central, o que ele vai fazendo? Ele, poxa, eu preciso controlar a inflação, tem uma meta de controlar a inflação. Então, em determinados momentos, ele vai precisar reduzir a demanda da economia para ela se equilibrar a oferta e ele reduzir a inflação. Em outros momentos, essas expectativas de inflação e a própria inflação, elas vão estar controladas. Então, o que ele vai precisar fazer? Vou precisar estimular a economia. O que ele precisa fazer? Colocar essa taxa de juros ou ali na taxa de juros neutra ou ir para baixo disso. Qual que é a taxa de juro neutra hoje do Brasil? Então, a taxa de juro neutra hoje no Brasil, segundo o último comunicado do Banco Central, está em 4,5%. É a taxa de juro real neutra, né? Descontada a inflação. 4,5%. 4,5%. Ela já chegou a ser 3%. Né? Estimativa, isso é estimativa, tá? Mas vamos supor que ela seja 4,5%, estimativa. Qual que é a meta de inflação no Brasil? 3%. Vamos falar então que, pô, a inflação de 3 não dá, o Brasil vai ficar com 3,5%. Então tá bom, então a gente tem 4,5% e a gente tem aqui 3,5%, dá uma taxa de juros neutra no Brasil, Selic de 8%. Então seria dizer aqui que se a taxa de juros no Brasil estiver acima de 8%, essa taxa de juros ela está segurando a atividade econômica. Você está puxando uma corda ali, um freio para a atividade econômica. Se ela vai abaixo desses 8%, teoricamente você está soltando a cordinha para que ela possa andar. Um detalhe interessante, né? Quando você tá puxando, pensa que a economia é como se fosse um burrinho, né? E a taxa de juros é uma corda em volta dele ali.
Pô, quando você quer segurar a atividade econômica, tu puxa a corda, o burrinho ele para. Uhum. Não precisa estimular. Às vezes você corta, o burrinho não quer andar e não vai. Mas esse é um ponto, né, Tem à que parte. cutucar daí. Tem que cutucar, bater, fazer alguma coisa para ele querer andar, né? Jogar um estímulo ali. Mas Na qual que é o Austrália, a ponto? Luísa Mel já está atrás de você, né, por esse exemplo, só pra você saber. Qual que é o ponto, né? Poxa, se o Brasil quiser chegar com uma taxa de juros minimamente que ela não seja restritiva para a atividade econômica, a gente tem que chegar mais perto de 8. Se o Brasil quiser estimular a atividade econômica, a gente tem que ir para baixo de 8, né? Então, se chegar lá na frente, a gente tiver com uma inflação controlada, né? Expectativas controladas, e a atividade econômica estiver patinando, o que a gente vai ter que fazer? Cortar a taxa de juros abaixo dos 8, que é a taxa de juros neutra. Então, acho que tem espaço? Acho. Né? Acho que ainda tem espaço para sim, os juros futuros caírem. Isso beneficiaria, né, ali na veia, rapidamente, os títulos de renda fixa, o Ibovespa, o IFIX e tal. Isso não se traduziria no curto prazo em resultados maiores para as empresas e tudo mais, mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que tem espaço para queda de juros, porque eu acho que a gente vai precisar em algum momento chegar mais perto da taxa de juros neutra do Brasil, que está em 8% e não mais perto de 10% como o mercado precifica. O mercado precifica em 10% porque ainda tem algumas incertezas, pô. Ainda o arcabouço, por mais que ele já esteja bem ajeitadinho, pode sair algum barulho ali ainda. Pô, a gente teve aprovação em um único dia de 2,1 bilhões de reais para emenda parlamentar, recorde de um dia. Opa! Aí você joga mais uma preocupaçãozinha no fiscal. Esses pontinhos negativos, eles vão aparecendo ao longo do tempo, né? Conforme eles forem sendo, de novo, né, reduzidos, vai se criando essa percepção de que, opa, não, acho que a gente vai conseguir ir para um patamar que a gente precisa estimular a atividade econômica. A gente pode ter até uma discussão sobre meta de inflação no futuro, né? Que é algo que os Estados Unidos talvez venham a fazer também. Eu gostei dessa analogia da economia sendo esse burrinho, com a figura do Banco Central através do Copom lá, puxando a corda ou, né, tentando estimular o burro. Mas imagine que esse não é o único estímulo do burro. Você pode ter alguém na frente com uma cenoura, que é o Poder Executivo, por exemplo, dando estímulo fiscal. Então é sempre muito complicado fazer previsões para esse sistema que reage à previsão, porque pode ser que o Poder Executivo olhe a economia e fala, cara, não está crescendo, já estamos chegando mais próximos de eleição, vamos fazer crescer, dá mais estímulo. Sem falar também que tem a questão de que, para tomar decisão, o Banco Central vai olhar um monte de coisa, uma decisão técnica. Eles não pegam lá e sentem o cheiro do vento e um fala, pô, tem que cair, tem que subir. Ou deveriam. E Né? até antes de passar a bola para o Ricardo, para continuar esse tema, mas adicionando mais um ponto. Sobre essa questão do nosso Banco Central já tá às vésperas de iniciar esse ciclo de corte da Selic. Se discute muito mais se vai começar com 0,25 ou 0,5 do que se não vai começar agora na próxima reunião em agosto. Só que enquanto isso, como vocês colocaram, eu até pontuei que é um negócio não usual, lá fora eles estavam subindo juros, pararam e vão continuar subindo. Então a gente vai ter um país emergente começando a cortar juros, enquanto a economia mais poderosa do mundo talvez continue subindo juros e a gente acha que vão parar em mais 2 aumentos. Mas eles também achavam que iam parar 3 aumentos atrás em algum momento, né? Então, como é que vocês veem essa parte também? Mas, por favor, Ricardo. Não só lá, tá? Não só lá, como na Europa também. Então, o movimento na Europa de alta de juros não terminou, né? Então, a gente vai continuar vendo a zona do euro, né? O Banco Central Europeu subindo juros, Inglaterra, Estados Unidos, e por aqui a gente falando em onde será que vai parar a nossa queda. Sim. Né? Ponto positivo para a adoção da política monetária restritiva que esse Banco Central executou. Executou muito bem, apesar de toda a pressão, executou muito bem. Né? Os manuais de economia tão criticados, né? Estão dizendo que estão ultrapassados, né? Bem, eu ainda sou muito fã deles, né? E está lá, né? Em regime de meta de inflação, a única, é grifo, né? Pega a caneta marca-texto, passa em cima do única. A única tarefa do Banco Central é colocar a inflação na meta. Essa é a preocupação dele. Né? Há quem questione. Questione, mas chore, né? Porque está lá no manual. É isso que tem que se preocupar. Agora a gente vai começar a cair lá fora não tanto. Isso traz para o jogo um fator importante, que é como se comportará o crescimento econômico global. Isso é importante para a gente entender também. Onde será que esse juro vai parar aqui? Como a nossa atividade econômica vai reagir? Né? Porque o Gui colocou a questão do juro neutro. Né? Se a gente quiser estimular a economia, precisar estimular a economia, porque trazendo para baixo desse juro neutro, é porque a gente não vai estar crescendo de forma satisfatória.
E você pode muito bem ter um reflexo disso, de lá fora, não necessariamente você está vendo um crescimento econômico que ajude, né? Porque é tudo ligado, gente. Não adianta acreditarmos que nós vamos baixar os nossos juros e vamos sair crescendo se a gente observa Estados Unidos, né, ainda subindo juros, tentando esfriar a economia. A briga lá é para tentar esfriar a economia. E, por incrível que pareça, reflexo ainda de algumas coisas que a gente teve ainda de pandemia, né? O helicóptero de dinheiro rodou com força no mundo inteiro, né? Então, a dificuldade ainda de esfriar o mercado de trabalho norte-americano, muito por conta de políticas que foram adotadas, que mexeu nesse jogo de mercado de trabalho norte-americano, que quem está lá hoje no poder está, inclusive, tentando entender, né? O que está acontecendo, que a gente está subindo o juro e o mercado de trabalho super resiliente, entregando números que não é possível, né? A gente sobe juros e criação de emprego, o seguro-desemprego deles, você espera um dado crescer, não cresce, diminui, né? Então, tudo isso a gente precisa colocar na conta para entender. Efetivamente, vamos trazer esse juro para baixo do neutro? Eu acredito que em dado momento, sim, nós vamos trazer, né? Até porque a gente precisa lembrar que nós somos uma economia em desenvolvimento. Então, se somos uma economia em desenvolvimento, cedo ou tarde a gente precisa sim colocar um pouquinho o pé no acelerador para tentar fechar esse gap que a gente tem para os desenvolvidos. Toda vez que você realiza esse movimento para o mercado de ativo de risco, são anos maravilhosos. São anos maravilhosos. Mas uma coisa que o investidor precisa ficar atento é que este movimento não é reloginho, não é sincronizado. Começou a cair juro, o ativo começa a andar. Então, vou esperar o primeiro corte de juro para começar a montar minha carteira. Já fica de fora de uma parte do movimento. Até por isso a gente defende sempre muito essa questão da alocação estrutural. Você carregou a alocação estrutural, você vai ter ativo de risco na sua carteira o tempo inteiro, né? Você tem ativos de risco e ativos de risco. Tem hora que você está em ativo de risco, mas você está numa posição um pouco mais defensiva dentro daquele grupo, mas você está exposto a ativo de risco. Tem hora que você vai realmente para o ataque. Então, é mexer um pouquinho nisso, mas você tem essa posição. Por quê? Vamos sim entrar num corte de juros, na minha leitura, vamos para baixo disso que o mercado está vendo, os 10. O mercado sempre vai colocar um pênalti, né? Um prêmio, né? Ou eu chamo de pênalti, um pênalti para falta de disciplina que nós temos, né? Então, a falta de disciplina no nosso mercado sempre penaliza. Mas cedo ou tarde, a gente percebe que esse pênalti foi demais, né? E aí dá para comer um pouquinho desse prêmio e destravar ainda mais valor. Só que ninguém tem bola de cristal. E aí entra a disciplina da carteira estruturada. Eu acho que tem um ponto muito legal que você colocou, porque hoje uma preocupação, percebo, das pessoas é essa, né? Gui, mas os juros aqui vai cair com os Estados Unidos subindo? Eu vou falar, olha, por que isso seria um problema? Porque, poxa, quando os Estados Unidos sobe juros, o dólar tende a se valorizar. Vou falar, legal, mas por que o dólar tende a se valorizar? Porque aumenta a demanda por dólar frente à demanda por real, e aí o dólar sobe. Eu falo, legal, mas então você está pensando numa demanda por dólar e real, certo? No equilíbrio, a pessoa fala, certo. Você já deu uma olhada na balança comercial do Brasil? Não só nos últimos meses, mas como nos últimos anos? A balança comercial do Brasil está fazendo isso aqui, saldo superavitário. O que isso significa? Que a gente está vendendo, exportando tantos produtos, né, que para a gente trazer, internalizar esse dinheiro, a gente precisa vender dólar e comprar real. Então, a gente está aumentando a oferta de dólar e aumentando a demanda por real. Isso aí tende a valorizar a nossa moeda, né? Mas aí os Estados Unidos vão subir juros. Calma lá. Enquanto a gente está cortando aqui. Vamos ver o que está acontecendo com o fluxo, né, agora vindo para investimentos? Também está super alto. Beleza. Tende a reduzir um pouquinho? Tende, mas a nossa balança comercial hoje tem um saldo positivo muito grande, muito diferente de outros países emergentes. Então o Brasil está numa situação muito mais confortável que outros países emergentes porque eles não têm esse superávit na balança comercial. Então eles precisam segurar a moeda através de um diferencial de taxa de juros. Além disso, né, se os Estados Unidos dão mais duas altas de 0,25, mesmo assim o diferencial de juros de 13,75 para 5,5, 5, 5,5, 6, cara, continua muito alto, muito acima da média histórica. Então não é esse alta adicional, marginal do FONC, né, do Fed, do Banco Central Americano, que vai alterar esse ciclo mais positivo para o mercado brasileiro. Pode ser que essa alta, ela diminui um pouco o que a gente vai observar de ganho no curto prazo. Tá? Por que eu falo no curto prazo? Porque o que o Banco Central Americano quer? Ele quer controlar a inflação. Se mais duas altas forem necessárias e forem efetivas para ele controlar a inflação, a gente entende que em um determinado momento,
mais provavelmente em 2024 ou início de 2025, ele também tende a começar um ciclo de queda de juros, né? Então isso, você postergaria, você trocaria um rendimento um pouco maior no curto prazo para trazer lá na frente, mas hoje a preocupação das pessoas é, mas aí o dólar vai se valorizar, a expectativa de inflação. Calma lá, que o Brasil de hoje ele é muito diferente do Brasil, né, dos anos anteriores, dos ciclos de corte de juros anteriores, porque a gente tem um superávit na balança comercial muito relevante, o ingresso de dólar muito relevante para cá. Então, eu não vejo com tanta preocupação isso, justamente pela posição um pouco mais confortável que a gente está com relação à nossa balança comercial hoje. Sim, os termos de troca estão muito bons pra gente, né? O que a gente exporta tá caro em relação ao que a gente importa. Mas não só os termos de troca, porque termos de troca você pensa em preço, né? Tipo assim, que o Brasil, o preço do minério de ferro, ele tá acima da média histórica, o preço dos grãos e soja que o Brasil exporta, né? Eles estão relativamente elevados, historicamente elevados, mas o quanto o Brasil está exportando também está elevado. E isso não se reflete só num momento, porque se o ponto fosse só termos de troca positivo, ou seja, só o valor desses bens altos, aí é um pouco mais preocupante. Porque se eles caem de preço, como está acontecendo para reduzir a inflação, a gente ganharia menos. Só que a gente está vendo os preços que saíram das máximas históricas e já caíram de maneira relevante cair, e o saldo da balança comercial ainda super positivo. Por quê? Porque a gente está compensando a queda do preço no aumento da quantidade. Isso não vem acontecendo de agora, isso vem acontecendo desde 2015, 2016. Poxa, mas então não é mérito do Lula que você está falando, é isso, Gui? Não foi ele que mudou o jogo? Não, acho que, né, é uma construção que o país vem observando ao longo dos últimos anos, e como o Brasil veio se posicionando, né, o Brasil focou muito em algo que o mundo demanda demais, que são grãos, né, que é minério de ferro, que são commodities. E aí a gente está muito melhor posicionado do que outros países tentaram fazer isso. Acho que outros países emergentes tentaram direcionar uma boa parte da sua energia também em se industrializar, e tudo bem. Só que vários deles não deu tanto certo. E aí o Brasil acabou, não deu tanto certo lá, então a capacidade de exportação de minério de ferro, de outras commodities daquele cara caiu. Mas as economias continuam demandando a mesma quantidade, ou até maior. E quem que sobrou ali? O Brasil, que focou bastante nesses últimos anos. Acho que essa é uma estratégia para o Brasil vir a se tornar um país desenvolvido, ter um PIB per capita de país desenvolvido? Acho que não, mas a gente conseguiu se beneficiar desse movimento nos últimos anos. Bom, quer falar alguma coisa aí, Ricardo? Não. Um ponto interessante que você colocou sobre isso é porque uma das preocupações que eu vejo é, olha, Bruno, há um diferencial de juros muito grande, como você bem pontuou. Aqui 13,75, lá está em 5. Aqui, se chegar no final do ano em 12, a previsão que a gente tem mais ou menos agora, e lá terminar em 5,5, tem um baita diferencial. Mas o pessoal já está vendo como, agora a gente está na hora do dólar marcar a mínima, porque afinal o diferencial está alto, ele vai começar a diminuir. Só que tem esse ponto da balança comercial. Se ela se mantiver assim, então a gente tem o poder de cair esses juros sem que o real ele perca tanto valor contra o dólar. Seria isso que iria acontecer. Perfeito, exatamente. E aí, detalhe, né? Não é porque o dólar vai subir com relação... O dólar pode até subir com relação ao real. Se isso não se traduzir em expectativas de inflação mais alta, a médio e longo prazo... Não tem porquê, o Banco Central, não vou continuar o corte de juros porque o dólar saiu de 4,80 e foi para 5. Porra, mas a meta dele não é dólar, é inflação. A meta dele não é dólar, é inflação. Então, se isso não se traduzir em uma inflação mais alta, não tem por que ele interromper esse movimento. Lembrando, né, que hoje o governo, ele vê com muito bons olhos, e sempre foi assim, um dólar mais alto. Por quê? Porque facilita o processo, né, incentiva a exportação. Os produtos brasileiros ficam mais baratos com relação ao restante do mundo, né? Então, se o minério de ferro aqui custa R$100, se o dólar tá em 5, o gringo chega e paga $20. Minério de ferro tá R$100, o dólar tá a 10, ele vai pagar $10, vai cair 50%, né? Então é isso que o pessoal também precisa. Não sei se eu fiz as contas certas aqui, só não falei besteira, né? Depois vira um meme. Mas essa é o importante, se você for ver em termos de expectativa de atividade, é bom que o dólar suba sem pressionar as expectativas de inflação. É difícil isso acontecer? É difícil pra caramba. Mas não é automático. O dólar começou a subir e parou o corte de juros. Não, sim. E aí já entrando agora, saindo dessa parte um pouco mais macro, para entrar realmente na temática dos investimentos. Porque o que o pessoal quer saber é qual é a nova antiga Magalu. O que tem que comprar? O que tem que comprar, Perfeito. Entendeu? Eles querem saber o que eu tenho que colocar na minha carteira, né, traduzindo esse cenário no preço daquilo que vai subir. É isso que o pessoal quer. Legal. E aí, para ficar um pouco mais segmentado, vamos dividir isso. Primeiro falar lá de fora, Tá. porque
a gente não sabe o que vai acontecer com moeda. Eu acho que a melhor maneira de perder a reputação na internet é tentar prever para onde vai o dólar, né? Exatamente. É muito difícil, porque são muitas variáveis, é juros aqui, é lá fora, é balança comercial, tem muita coisa envolvida. E o Ricardo, ele falou de alocação estrutural. Eu concordo absolutamente com isso. Então, você não quer ficar adivinhando o fundo para você poder comprar. Você vai ter uma carteira que vai estar investida em diferentes ativos, inclusive em países, porque a gente pode discutir aqui o dia inteiro se nos próximos 6 meses o Brasil vai estar melhor do que os Estados Unidos. Mas acho que vai haver pouca discussão sobre os próximos 10 anos. Provavelmente eles vão continuar à nossa frente. São países que têm menos inflação, têm vantagens demográficas, questões geográficas, são donos da moeda de reserva mundial. E por mais que se discuta muito isso também, eu não vejo uma outra moeda capaz de ameaçar o dólar hoje. Não vai acontecer com o yuan da China. Ah, agora a moeda global é a da China. Poxa, o chinês não tem nem liberdade de fazer o câmbio quando ele quiser. E se der essa liberdade, será que não vai ter muita gente querendo vender yuan para comprar dólar? Ele não tinha liberdade de ter mais de um filho, pô. Exatamente. Agora que voltou essa liberdade, entendeu? Exatamente. Então, pensando nessa alocação estrutural, primeiro fala lá fora. O que vocês veem de oportunidade lá fora? Porque geralmente, quando você tem juros subindo, foi o que aconteceu aqui. Você dá uma segurada no desempenho dos ativos de risco. A gente ficou vendo, né, o 6º churrasco de 100 mil pontos do Ibovespa aqui, por exemplo. Já não era mais nem churrasco, os caras requentavam, né? É, requentava, né? Vamos pegar aqui o coraçãozinho que tá lá na geladeira, ele só dá uma requentada. Então, não andava a bolsa. Mesma coisa com o fundo imobiliário, ficou um período sem andar. Agora, só com expectativa, bolsa já andou, fundo imobiliário já andou. Só que lá fora, enquanto os juros estavam subindo, você pega de janeiro para cá, o S&P subiu quase 20%. Pô. Então, lá fora tem oportunidade, ou apesar desse dólar mais baixo, o mercado está muito caro e nesse momento seria melhor focar em Brasil, na visão de vocês? Você quer falar, Ricardo? Não, pode deixar, se eu levo. Assim, você investir no exterior é algo mandatório dentro do seu portfólio. Porque quando você pega um portfólio que ele é exclusivamente local, só tem ativo brasileiro, você está afirmando, ainda que de forma inconsciente, que a melhor moeda é o real, que as melhores empresas em todos e quaisquer segmentos estão no Brasil, né? Que a economia como um todo mais forte é a brasileira, e a gente sabe que nenhuma dessas 3 frases é verdadeira. Mas tem gente que fala isso, hein? Né? Nenhuma dessas 3 frases são verdadeiras. Então eu devo colocar tudo lá fora? Não, porque aí a gente volta para a contabilidade. Você tem ativo e passivo na tua vida. O teu passivo, muito provavelmente, se não for 100%, a maior parte dele, mais de 90%, com certeza está em reais. Então, seu ativo, a parte significativa dele também tem que estar em reais para você ter o casamento aí de ativo e passivo. Mas alguma exposição no exterior, você tem que ter. Né? Essa brincadeira do dólar, quando é que eu devo comprar? Não, quando me perguntam, eu falo, eu sou comprador de dólar todo dia. Todo dia. Se eu tivesse dinheiro infinito, todo dia eu estava comprando dólar. Porque eu não estou olhando para 6 meses, eu estou olhando para 6 anos. E em 6 anos é aquilo que você falou. Vai mudar alguma coisa nessa situação do dólar como fortaleza de moeda global? Não, na minha opinião, em 6 anos não muda. Então eu sou comprador de dólar todo dia. Né? Mas quando a gente olha para as empresas pensando em diversificação, então você olha lá fora na parte de ações. A gente ainda é um mercado, né, muito pequeno, muito incipiente. Então você pensa, eu quero me expor à tecnologia, olha para a Bolsa Brasileira. Né? Com todo respeito às empresas de tecnologia que estão na Bolsa Brasileira, poxa, não tem nem comparação com o que você compra lá fora. Então você vai comprar empresas de grande porte, entregando resultado, empresas sólidas com essa exposição no exterior. E o principal, no meu ponto de vista, hoje é tão simples fazer isso. Verdade. Mas é tão simples fazer isso, é tão mais acessível. Você tinha a desculpa da dificuldade alguns anos atrás, eu concordo. Mas hoje não. Hoje não dá mais para você não tem essa desculpa. Né? E a desculpa é do recurso. Eu preciso de muito dinheiro. Também não cola mais. Com um pouquinho você consegue já se expor a ETF, por exemplo, que é uma cesta já de ativos lá fora. Né? Tanto para renda fixa, quanto para ações, enfim. Então, essa exposição dentro de uma carteira estrutural, ela é obrigatória, é fácil de fazer e você consegue fazer com pouco recurso. Então, não tem desculpa. Todo mundo tem que ter um pezinho no exterior. E, para mim, é maluco o raciocínio, porque se você for ver uma curva de aprendizado, tudo bem que investir no exterior não está ali nas primeiras lições. Mas a gente olha alguns passos dos investidores locais que você fala, não, investir no exterior vem antes disso, na curva de aprendizado. Né? O pessoal
Eu acho que você tem que ter, por exemplo, uma exposição em criptoativos, tem que ter. Só que você, antes na curva de aprendizado, você tem que ter já a sua posição no exterior. A turma tem cripto, mas não tem posição no exterior, por exemplo. Né? Porque não é tão moda. Não é tão sexy. Não tá no hype. Aí a pessoa Exceto se começa a subir o dólar. Exceto se começa. Daí o pessoal gosta de pagar mais caro. Sim. a pessoa acha que está correndo muito risco lá fora. Fala, você está correndo muito risco lá fora porque você está comprando Apple, você está comprando Microsoft e a sua posição de oi, você está tranquilo. Você está sossegado na sua posição de oi. Não faz sentido esse tipo de raciocínio, né? Então, ter exposição no exterior é fundamental. E quando a gente olha para o cenário hoje, bolsa dá para tomar lá fora, dá para tomar, renda fixa tem oportunidade lá fora também, porque você está com... Aquilo que a gente já começou a experimentar aqui, lá fora vai acontecer com a renda fixa lá também, que é o fechamento do juro. É o fechamento do juro. Né? Então, lá vai acontecer. Quando você tem que se posicionar? Antes. Então, a gente está tendo essa oportunidade lá fora que foi dada aqui há um tempo atrás. Essa janela diminuiu aqui, lá fora continua escancarada. Então, renda fixa, ações... Dá para fazer uma carteira diversificada comprando ótimos ativos de uma maneira muito simples, mas a pessoa precisa abrir a mente para essa fatia internacional no portfólio dela. Até essa pergunta de você falar, Ricardo, qual economia você acha que vai ter o melhor desempenho daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? Então, com certeza, você vai falar os Estados Unidos. Aí a pessoa pensa, então o americano ele tem 100% do dinheiro dele no próprio Estados Unidos. Não. Até mesmo o americano, ele tem 20% da grana dele fora do próprio país, né? Então não é só uma questão de você estar na maior economia, da economia mais desenvolvida e uma das economias mais produtivas do mundo, mas é questão de você se diversificar geograficamente, né? Então o americano, ele olha esses 20% como uma oportunidade de ter um retorno um pouco maior para um risco um pouco maior. Então nem ele tem 100% da grana dele lá nos Estados Unidos. E aí falando um pouquinho mais de classe de ativos dentro dos Estados Unidos, eu acho que vou dividir em 3 aqui, né? Você tem renda fixa, você tem ações e você tem os fundos imobiliários lá fora, os famosos REITs, né? Quando você olha para essas... É importante mencionar o seguinte, o portfólio padrão do investidor americano é o 60-40. 60% em ações, 40% em renda fixa. É diferente do Brasil, né? O Brasil é 99% em renda fixa e 1% em renda variável, né? Que a gente está acostumado. Então, o Brasil, historicamente, é uma taxa de juros muito alta, classe de ativos de renda fixa performando muito bem. A gente virou isso daí. Mas o portfólio padrão americano é o 60% em ações, 40% em renda fixa. Por quê? Se for pegar nos últimos 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 anos... A classe de ativos que mais entregou retorno real descontado da inflação para o investidor lá foi o mercado acionário. Por quê? Porque, você tem a maior economia do mundo, a economia mais produtiva do mundo, um ambiente para se fazer negócios muito bom. Então, onde você imagina que em qualquer lugar do planeta vão surgir as empresas que entregam maior retorno para os seus acionistas e investidores e, consequentemente, o governo, né? Porque se paga imposto. É nos Estados Unidos. Então, você tem uma composição diferente. Se você for pegar a performance do portfólio padrão americano, 60-40, foi o pior ano, 2022, desde 1937. Então, basicamente, eu diria que quase nenhum americano vivo hoje, né, observou um desempenho tão ruim dos seus investimentos quanto no ano de 2022. Aí você vai falar, Gui, mas então é ruim você investir nesses períodos? Historicamente, quando você olha outros anos que foram muito negativos para esse portfólio médio padrão, você observa que os anos subsequentes, eles foram bem positivos. Por quê, cara? Porque você teve um impacto muito negativo em preço de ações, de imóveis através dos fundos imobiliários, e você normalmente tem uma taxa de juros dos ativos de renda fixa lá de longo prazo muito elevada. E aí até, né, para dividir agora certinho, se você for pegar as 3 classes de ativos, onde que eu acho que tem a maior oportunidade? Se você for pegar a renda fixa americana, né, hoje você consegue encontrar ativos que pagam 5%, 5,5% ao ano em dólar de empresas de altíssima qualidade, coisa que você não consegue há 15, 20 anos lá fora. Será que esse é um nível de retorno muito bom, Gui? Se você for pegar esse retorno de dólar mais 5 nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, vai ser o investimento campeão de retorno comparado com qualquer índice da Bolsa Brasileira. A UIMAB, dos indexados à inflação, ficou muito para trás. Ibovespa, muito para trás. Small Caps, muito para trás. E Fix, muito para trás. Então, na renda fixa americana, parece que tem uma oportunidade tremenda, do meu ponto de vista, tá? Segundo REITs, os REITs,
o valor do metro quadrado implícito ali dentro dos fundos imobiliários americanos, ele está nas mínimas com relação às ações dos últimos 10 anos. Então, poxa, renda fixa e os REITs lá nos Estados Unidos parecem para mim ser uma oportunidade mais clara. Pô, e o mercado de ações, Gui? O mercado de ações tá ruim? Não é que ele tá ruim, mas considerando, fazendo a comparação histórica com a renda fixa e com os fundos imobiliários, ele tá, digamos, no preço mais justo, né? E é sempre importante lembrar, quando a gente fala em investimento em ações lá fora, eu não gosto de fazer stock picking, né? 90% dos fundos que se comprometem a superar os benchmarks, que é o principal índice de referência lá, o S&P 500, não conseguem fazer. Então, um americano formado em Harvard, no MIT, com PhD, uma equipe desses caras, não conseguem superar o S&P, cobrando 2% de taxa de administração, 20% de performance. Como é que eu aqui, na minha humilde, nossa humilde estrutura aqui, que não é tão humilde assim, mas, poxa, vou superar o benchmark. Então, lá fora eu invisto via índices, porque é isso. Se você for pensar, mas as ações americanas de tecnologia estão muito caras. Estão muito caras, mas de onde você imagina que virão as próximas campeãs da próxima década? São as empresas brasileiras? São as empresas mexicanas, as europeias? Quem sabe? Mas eu apostaria que são as empresas americanas. Se você investe num índice, você vai estar apostando que, não naquelas ações específicas, não na Apple, ou na Nvidia, que agora virou moda, ou não na Meta, né, que é do Facebook. Não, você está apostando que as maiores empresas que vão continuar entregando os maiores retornos para os seus acionistas são americanas. E não necessariamente que você está apostando na empresa de tecnologia A, B, C ou D. Mas essa é a minha visão aí para fora, mais ou menos. Só um complemento em relação ao mercado norte-americano, de forma bem específica. Por se tratar de um país desenvolvido, de uma economia desenvolvida, as estruturas das empresas, dos REITs, são naturalmente mais alavancadas. Elas são mais alavancadas. E você está num momento que, se não for o pico do juro, você está muito próximo do pico do juro. Ou seja, você está no momento onde justamente essa alavancagem está machucando mais. Está machucando mais o dia a dia da empresa e está machucando mais o valuation dessa empresa. Quando você faz o cálculo de valor justo daquele ativo hoje, quando você olha esse patamar de juro, é onde está machucando mais. Logo, se você tem a perspectiva, acho que todos temos, de que este juro vai se reduzir mais adiante, este peso da alavancagem vai diminuir em cima dessas estruturas. E aí você destrava valor. E aí você vai encontrar uma natural valorização simplesmente por isso. Não é porque a empresa está produzindo absolutamente nada mais ou porque o REIT encontrou um locatário a mais para uma área que estava vaga. Não, é simplesmente porque o peso da alavancagem vai diminuir mais adiante. Vai ser agora? Não. Mas justamente nesse momento de maior agonia é que a gente vai montando posição. E eu tenho... Só, desculpa aí. Não, a gente fala demais, né, Vocês são os cara? convidados, A gente. gente fala O que eu demais. espero né? é isso mesmo. Imagina, perguntei aí lá fora. Tá legal. Então, mas deve ter uns convidados assim, né? Tem. Mas aí, quando eu falo isso, né? E aí, pô, eu trabalhei no mercado e tem muita gente que eu conheço do mercado, tesouraria de banco e tudo mais. Aí um pessoal da tesouraria de um banco, aí o cara falou, porra, Gui, você tá falando merda. Tá falando desse dólar mais 5,5% aí, que superou todos os benchmarks, mas você não vai ter ganho de marcação ao mercado no futuro, porque a taxa de juros dos Estados Unidos daqui pra frente vão ser mais alta do que a do passado. Eu falei, porra, não tô falando de marcação ao mercado aqui não, tá? Tô falando se os juros nos Estados Unidos continuassem em 5,5%, você não tivesse ganho de marcação ao mercado, que eu acho que vai ter, não pode não ser tão relevante, os juros voltando a zero, beleza, mas eu acho que vai ter, mas mesmo se você não tivesse, esse nível de retorno é extremamente competitivo. Só queria fazer esse adendo aí, porque eu fiz um post lá no meu Instagram, teve um monte de gente lá, tesoureira de banco, tá falando merda, não vai ter. Eu falei, calma, gente. Se você pegar e carregar só o carrego disso aí, né, é muito bom. Mas eles estavam considerando o quê? Que vai voltar para... Só tem ganho de marcação se o juro voltar para zero? Exatamente. Né? Se você tirar 100 pontos, já tem ganho de marcação. E detalhe, né? Os títulos de renda fixa nos Estados Unidos, eles são de prazo muito mais longo. Por quê? Porque é um país, que tem uma economia mais estável, instituições mais fortes, um cenário político menos conturbado. Logo, se uma empresa vem me pedir dinheiro emprestado, eu tenho uma mínima visão do que vai acontecer com a economia e com a política americana dos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Então, o prazo dos títulos de renda fixa por lá, eles são muito maiores, porque você tem muito menos incerteza no meio do caminho. Então, para a taxa de juros americana de longo prazo sair de 5%
e for para 3, 2,5, você está falando de ganho de marcação no mercado muito maior do que se o Tesouro IPCA 2045 sair de IPCA mais 5,5 e for para IPCA mais 4,5. Porque o prazo compensa muito mais lá do que o diferencial dos juros. Eles têm pré-fixado de 30 anos, pô. Perfeito, exatamente. Nosso pré-fixado mais longo, oferecido lá no Tesouro Direto, é 2029. Exatamente. Não tem comparação. É até uma vantagem muito grande dessa questão deles terem muita confiança internacional. Porque aqui no Brasil, o investidor ele pode não saber muita coisa, mas ele sabe que a inflação machuca. Uhum. Então, se tivesse um pré-fixado 2045, acho que pouca gente ia querer comprar. Ia falar, cara, é muita incerteza. Lá fora você tem esse tipo de coisa. E aí imagina que o cara comprou um monte de títulos desses pagando 1%. Foi o que vários bancos fizeram. Sim. Veio uma inflação de 10%, pagou essa dívida pública. É. Acabou. Resolveu a vida dos americanos durante um tempo, do governo, quando eu digo. Mas fazendo vários comentários do que vocês falaram, um primeiro ponto, né, que eu imagino que vai aparecer alguém no comentário, poxa, mas só fala de Estados Unidos, por que não fala, por exemplo, de China, né? Segundo a minha economia, muitos fazem conta de quando a China vai ultrapassar. É porque a gente quer investir no mercado onde eu posso tirar o dinheiro, né? Não é só mandar, é ter a chance de você pegar de volta. E na China isso é mais complicado. E tem um outro ponto também sobre a economia americana, que é uma vantagem que eles têm sobre quase todos os países, que é a questão demográfica. Porque se a gente for pensar em como um país cresce, é produzindo mais. E para produzir mais, ou você tem mais gente produzindo, crescimento populacional, e se você pega a China, já está passando por um decréscimo populacional, tanto que a Índia passou a China, e não uma situação que vai se resolver de maneira breve. Talvez nunca venha a se resolver. Porque lá, graças à política do filho único, que o Gui pontua aqui, pô, o cara não tinha liberdade de ter 2 filhos, né? Era exceção de exceção que podia fazer isso. O que acontece é que você, primeiro, no mundo tem menos fecundidade e lá menos ainda. Na China você tem uma Argentina de homens solteiros. São 45 milhões de homens solteiros. Que não tem, né, como eu ouvi outro dia, eu estou falando, uma contraparte para negociar. O cara fica sozinho. E aí o Oliver veio aqui, que tem muito contato com diplomatas, né, cientista político, ele falou, olha, do ponto de vista sociológico, quem faz protesto é homem solteiro de 30 anos. São esses caras. Então vai saber o que vai acontecer na China em termos de instabilidade. Para você manter uma população, tem que ter 2,1 filhos. Eles estão tendo um pouco mais de 1 lá. Então, vai ter menos gente produzindo. Você pode safar isso, sim, com mais tecnologia. E aí vamos para o Brasil. Aqui a população não deve mais crescer. A gente cresceu bastante nos últimos 30 anos, 70%. Próximos 30, a expectativa é 0. E tecnologia no Brasil, a gente usa o que os outros fazem. E esses outros quase sempre são americanos. A gente está gravando aqui no dia seguinte que o Instagram lançou a sua nova rede social. Aliás, que a Meta lançou a sua nova rede social já em conjunto ali com o Instagram. Muito orgânico, é muito fácil de usar. Eu não tenho mais por que usar o Twitter, por exemplo. Eu só usava para fazer um post, printar e jogar no Instagram. Porque eu não gosto do Twitter, é muito ódio lá, eu me sinto mal no Twitter. Não, total. E aí a Meta lançou esse negócio. E o pessoal faz aquelas listas de recorde de 1 milhão de usuários, né? Aí eu tô pegando aqui um post do Yezer, que eu acompanho lá no Instagram. Um abraço aí, Yezer, inclusive. Ele colocou aqui, ó, tempo para atingir 1 milhão de usuários. Aí botou as empresas, Netflix, 4 anos e 11 meses. Airbnb, 2 anos e 5 meses. Twitter, 2 anos. LinkedIn, 1 ano e 3 meses. Snapchat, 1 ano. Facebook, 10 meses. Zoom, 9. YouTube, 8. Dropbox, 7. Spotify, 5. Instagram, 2. ChatGPT, 5. E esse Threads, 5 dias, E esse Threads, 1 hora. Tem empresa brasileira aqui? Chinesa, é só o Zoom, né? Nem sei, o Zoom é chinês, né? Cara, não vou me arriscar. Não vou me arriscar, a falar, mas não, eu acho que não. Eu acho que não também, Acho que o CEO era chinês. Tá. Alguém lá parecia chinês. Eu não sei se era ou não. Mas o restante, cara, são empresas americanas. Naturalizando americano. Estão listadas lá fora. Talvez seja, porque esse é um ponto que eles têm de vantagem demográfica. Se você pega o Google, foi fundado por um cara, um dos fundadores, chamado Sergey Brin, é russo. Você pega o Elon Musk, ele é da África do Sul. Mas onde é que ele foi comprar o Twitter, Estados Unidos. fundar as outras empresas dele, né, várias bilionárias, ou comprar aquelas que já existiam, o caso da Tesla que ele pegou no comecinho, foi nos Estados Unidos. Então, eles têm uma vantagem estrutural grande contra outros países. Algumas das pessoas mais inteligentes que estavam comigo e que saíram do país foram trabalhar lá. É difícil achar um cara que fala, não, vou trabalhar na China. A sociedade é diferente, é mais complicado. Então, realmente tem muita coisa nos Estados Unidos. E essa questão de gestão ativa versus passiva que você colocou também, poxa, lá fora eu vou investir via ETF. Porque você tem um monte de cara regiamente pago, PhD não sei aonde, e os caras não conseguem bater o S&P.
Acho que até um argumento interessante de descentralização versus centralização, né? Tem aquela ideia do Hayek de que a inteligência, ela tá, né, o conhecimento disperso pela sociedade. Então, essa gestão centralizada lá no mercado ultra eficiente, é difícil de bater simplesmente o índice que está variando. Agora, por exemplo, o S&P sobe muito, mas é basicamente puxado por 5, 6 empresas. Exatamente. Então é difícil você ter essas 5, 6 na sua carteira exatamente no peso que eles teriam. Então eu acompanho vocês lá fora, eu acho que é estrutural, eu sempre mando dinheiro lá para fora, todo mês eu faço um câmbio, e o pessoal pensa que eu tô triste. Né? Outro dia eu vi um comentário no Twitter, para variar. Puta, você não dá pra você ler comentário. O cara tava falando assim, onde será que está Bruno Perini agora que o dólar caiu pra 4,70? Alguém responde aí embaixo, enviando dinheiro lá pra fora. Eu falei, é verdade, eu não fico triste que o dólar tá baixo. Pô, simplesmente vou aproveitar a chance de dolarizar meu patrimônio e poder investir nesse mercado. E tem um ETF que eu compro lá fora, que eu sei que você gosta também, foi inclusive uma recomendação sua, que é o LQD, e você falou isso dos piores anos, geralmente darem sequência a anos muito bons. Sim. Se você olha no Yahoo Finance, desde 2003, que é o que eles têm contabilizado aqui, até 2022, o pior ano do LQD foi ano passado. Sim. Ele caiu 18%. Sim. E no ano que ele caiu 3%, no outro ano ele rendeu 18%. Então, eu acho que a gente está diante de uma bela oportunidade no final, né, com marcação a mercado. Vai voltar a zero juros? Provavelmente não, mas sei lá também, né? Porque vai saber o que vai acontecer. Os caras têm um espaço gigante para inflacionar a moeda também. A moeda do mundo, pô. Eu não acho que vai deixar de ser. Não, exato. E acho que tem esse ponto aí, né? Ah, pô, mas só porque caiu vai subir? Não, né? Tem todo um racional por cima, né? Que a gente baseia a nossa recomendação aqui. O cara vai comprar varejo brasileiro agora, achando que caiu mais ainda. Americanas, então, caiu 90, Nossa. porra. Agora eu vou ficar rico, né? Não é isso, mas tem um racional aí por trás. Não, mas esse é o ponto. Inclusive, pessoal, antes da próxima pergunta, eu vou lembrar que no dia 7 de agosto nós abrimos inscrição para o Viver de Renda, 22ª turma, e lá você aprende a investir lá fora. Né? Eu gosto de investir diretamente, mas também tem a exposição indireta via BDR, e aqui no Brasil também para montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e países. Para quem quiser mais informações, o link ele vai estar aqui na descrição. Inclusive, para essa turma, eu quis fazer uma oferta irrecusável, ao estilo Poderoso Chefão, mas com menos violência e sangue. Ah, que bom. Até porque pouca gente tem cavalos, né, Boludinho? Então... Mas o que eu Inclusive tô você. propondo? Se até o final do curso, após você assistir todas as aulas, você tem que ter visto o curso, porque eu ainda não cheguei no nível de conseguir ensinar quem não assiste. Telepatia não tá não rolando. cheguei nesse nível ainda de Não. poderes mediúnicos. Mas depois de assistir todo o curso, a gente vai ter uns testes de verificação no meio para que você possa mostrar que absorveu o conteúdo. Você não estiver investindo, aí eu posso te botar de frente com alguém da minha equipe, inclusive. Se o ponto é, poxa, absorvi, mas eu não tô com confiança. Se você não estiver investindo, eu devolvo o seu dinheiro. Tá? Então é realmente para pegar aquele cara que já me acompanha há bastante tempo, mas fala, poxa, eu nunca recebi uma oferta irrecusável. Acho que agora você tem o argumento para que você possa entrar no Viver de Renda fazendo parte da 22ª turma, porque você vai aprender a investir tanto no Brasil quanto lá fora. Show. Bom, indo para o mercado brasileiro agora, que falamos do americano. Começando pela parte... Vamos começar pela renda fixa. O que você vê de oportunidade em renda fixa? Ambos, porque fundo imobiliário também, fundo de papel é renda fixa, né? Sim, eu acho que primeiro é importante. Eu participei do podcast que a gente falou das oportunidades para o ano de 2023. Lá atrás a gente falava, cara, olha, as maiores O oportunidades... do começo do ano que a gente fez? Não sei se foi no começo, final do ano passado, É, não o lembro desse ano. agora. Foi por aí, Enfim, por aí. Em algum A gente momento. estava falando de 2023. Falei, cara, as melhores oportunidades, elas vão surgir em momento de incerteza, né? Então, em 2022, o que a gente parecia louco brigando, pô, né? Com a plaquinha, cara, é hora de você comprar ativo de risco, é hora de você comprar IPCA, indexado à inflação, pré-fixado, né? Pra você garantir uma taxa de retorno alta. Qual que era o contraponto do pessoal? Falava, olha, mas o risco ele tá muito elevado, né? Porque, pô, você tem a inflação mais alta das últimas décadas aqui no Brasil, dos últimos 10, 15 anos aí, você tem a inflação mais alta nos países desenvolvidos dos últimos 40, 50, você tem guerra entre Rússia e Europa, você tem uma eleição aqui no meio do caminho, pô, você tem problema fiscal, acabou a regra do teto de gastos, a gente não tem mais arcabouço fiscal válido, tudo isso é incerteza, mas isso traz a oportunidade, né? Então, o que a gente via lá no começo do ano passado eram oportunidades em ativos de risco. Falando de renda fixa, indexada à inflação e pré-fixados, mais indexados à inflação. E por quê? Né? Porque ambos vão se beneficiar de uma expectativa de juros caindo. Mas o indexado à inflação ele é um pouco mais protegido. Por quê?
Porque o pré-fixado ele se beneficia em dois cenários. Se a expectativa de juros cai e se a expectativa de inflação cai, né? O indexado à inflação, ele vai ser beneficiado se a expectativa de juros até o seu vencimento cair. Porém, se a expectativa de juros até o seu vencimento permanecer estável, mas a expectativa de inflação até o seu vencimento cair, ele pode ser penalizado. Mas isso também significa o seguinte, se a expectativa de inflação sobe, ele está um pouco mais protegido. Então eu sempre preferi, né, em governos que têm um pouco mais de propensão a gastar, que é o caso agora, né, não adianta, pô, a gente saiu de uma regra fiscal mais rígida, era melhor, não era? Enfim, a gente saiu de uma regra fiscal mais rígida e estamos indo para mais frouxa. E o que uma regra fiscal mais frouxa pode trazer? Um pouco mais de inflação, ponto. Não estou discutindo se é bom ou não, estou falando de investimento. Então, nesse cenário, eu preferia indexados à inflação de longo prazo. Pô, IPCA mais 6,5. Você fazia uma comparação. Quem compra qualquer título de longo prazo, IPCA mais 6,5, carrega por 2 anos, em alguma janela diária, isso todo dia, teve prejuízo? Nenhuma janela. E aí eu vi a gente falando, pô, IPCA mais 6,5 não é uma oportunidade, porque tem um monte de risco. Bicho, tu nunca vai encontrar IPCA mais 6,5 num cenário tranquilo. Esquece. Isso não vai aparecer, né? Então as pessoas querem isso, eu quero tudo, quero taxa atrativa, quero preço atrativo, quero cenário tranquilo, não vai existir. Então a gente já vê hoje, por exemplo, no primeiro semestre, em termos de retornos indexados à inflação, superando até mesmo o Ibovespa, o IFIX, eu gosto de falar que tá superando o IFIX, né? Calma, né? Minha hora vai chegar. Mas, pô, Mas supera a carteira do Ricardo, que é o dobro do IFIX aí? Mas aí você tem que pegar minha carteira também. Não dá pra pegar só uma vez. Tô brincando, a gente nem vê isso. Mas os indexados à inflação performaram muito bem nos últimos 3 meses. Pô, título IPCA mais 2045, que é nossa principal recomendação, subindo mais de 20%. Você fez até um post, Gui, no teu Instagram, mostrando que o Tesouro Selic, que é aquele que todo mundo fala, nossa, 3,75 foi o que menos rendeu no período do ano. Era o quê? São 6 meses do ano? 6 meses, exatamente. No primeiro semestre foi o que menos rendeu. Todos os outros ativos de risco na renda fixa tiveram um retorno de, no mínimo, 60% mais do que o Tesouro Selic, né? Então, pô, Gui, mas tu tá falando de passado. E agora, com o IPCA mais 5,60, IPCA mais 5,70, é oportunidade? É oportunidade ainda. Ah, mas não é tanta oportunidade quanto era. Não é, pô. Então, obviamente que não, né? A mesma coisa, você prefere comprar Banco do Brasil a 30... Dá um prêmio de analista do ano pra esse cara aí, esse cara é um gênio, né? Porra, agora eu não apresento a mesma oportunidade. De fato você não apresenta. Mas ainda é uma oportunidade. Por quê? Se eu pego o IPCA mais 5,70 e qualquer janela diária, eu gosto de fazer esse exercício, porque ele é muito bom. Se qualquer pessoa, quando estava IPCA mais 5,70, em qualquer dia, ao longo dos últimos 20 anos, desde que o IPCA mais foi criado, colocou R$100 e carregou por no mínimo 3 anos, você vai ver que essa pessoa também não perdeu dinheiro. E o acumulado de retorno foi muito superior ao CDI nesse período, né? Então, para mim, é oportunidade? É oportunidade. De novo, por que eu falo que é oportunidade? Gui, só por conta do histórico? Não, tem um outro fator. A gente falou no começo da taxa de juro real neutra, né? Então, a taxa do Tesouro IPCA+, ela reflete o quanto que os investidores, né, os economistas, os investidores, basicamente, imaginam que vai ser a taxa de juros do Brasil acima da inflação até aquele período. Então, se o mercado está com uma taxa de IPCA mais 5,70, o que ele está falando? Ele está falando, olha, Selic, até 2045, ano a ano, na média, ela vai ser 5,70% acima da inflação, ano a ano. Mas, porra, a gente falou aqui, o Banco Central ele disse que essa é a chamada taxa de juro real. A taxa de juro real neutra do Brasil é 4,5%. O Banco Central acabou de falar. E ainda tem discussão sobre isso, mas vamos lá. Então o que eu estou falando? Estou falando que se fosse para a taxa de juro real neutra, aquela que nem estimula e nem restringe a atividade econômica, teria que estar mais perto de IPCA mais 4,5%. Tem uma outra discussão. Alguns economistas falam, como é que a taxa de juro neutra no Brasil, taxa de juro real neutra, saiu de 3% antes da pandemia e está em 4,5%, sendo que a taxa de juro real neutra de todos os outros países emergentes, inclusive Turquia, a taxa de juro real neutra está 2% e subiu na margem. A nossa subiu 50%. Né? Então, essa é uma outra discussão. Né? Então, assim, acho que tem prêmio? Acho. Por quê? Porque ela tem que se aproximar mais da taxa de juro real neutra, né? Que tá lá em IPCA mais 4, IPCA mais 4,5. E no pior caso, aí eu sempre gosto de ver também, então histórico positivo. Quem compra nesse nível de taxa hoje e carregou por 2, 3 anos, cara, teve a rentabilidade muito boa, né? Pô, Gui, comprei na sua call, aí levei por 3 meses e me lasquei. Pô, 3 meses não é um horizonte de investimento para ninguém, né? Se é 3 meses é Tesouro Selic, ponto, acabou. Pô, então é o seguinte, é histórico, que é muito positivo.
comparando com a taxa de juro real neutro, também é muito positivo. Né? Então, acho que, eu tô bem confortável em dizer que é uma oportunidade. E pré-fixado? Pré-fixado, eu tenho menos, a gente tem mais em curto prazo, porque, de novo, acho que a Selic ela pode ir mais para baixo do que o mercado precifica, e de longo prazo a gente tem menos. Por quê? Porque, de novo, a gente está num governo que ele tem uma propensão maior a gastar do que a gente tinha. Então, caso escorregue nisso daqui, do ponto de vista fiscal, expectativa de inflação sobe, aí você prejudica o pré-fixado, mais do que o indexado à inflação. Né? Então, acho que na renda fixa é isso. E aí o que eu vi? Eu vou até falar, porque tem um movimento assim que eu achei bizarro, cara. E por incrível que pareça, nós não fomos uma voz assim, eu não fui uma voz uníssona do mercado de analista de renda fixa falando que era hora de comprar indexado à inflação e pré-fixado. As pessoas estavam dando muito destaque em todos os problemas e tudo, né? Falando, cara, não é hora de comprar, não é hora de comprar. E muita gente não comprou. Muitos analistas não recomendaram. Recomendaram 100% de Selic e recomendam até hoje, né? Perderam a marcação a mercado. O que esse pessoal perderam o início da marcação a mercado. O que esse pessoal tá fazendo agora? Tá recomendando os ativos exóticos, assim. CRI, CRA e renda fixa digital, assim, que é um outro ponto, se a gente quiser entrar depois, você já teve uma experiência também com renda fixa digital, mas o ponto para mim é, a maior oportunidade ainda na renda fixa está em título público indexado à inflação e em pré-fixado de curto prazo. Indexado à inflação em curto e longo prazo. E pré-fixado mais focado em curto prazo. E não em crédito privado até tem, mas a gente pode entrar depois um pouquinho. Eu acho que crédito privado é algo interessante, porque você falou de CRI e CRA, eu não vejo por que pegar individualmente um CRI ou um CRA, ou mesmo uma debenture, se você tem fundo de infraestrutura listado em bolsa, que resolve descasamento de ativo e passivo, e você tem fundo imobiliário que está mexendo com o CRI e com o CRA, mas principalmente com o CRI, porque o CRA eu sei que o Ricardo tem as ressalvas, eu acompanho, porque é algo muito novo e muito concentrado, né? Você vai falar disso aí? É novo, é concentrado e é high yield, estruturalmente. Né? Você pega os fiagros, falo exclusivamente agora dos fiagros. É um produto mais novo, nenhum fiagro tem 2 anos ainda, então você fica sem track record para análise efetiva. O que é o fiagro? Isso que eu ia falar. Explica por que fiagro seria renda fixa para o pessoal entender, Vamos né? lá. Entre aspas aqui. Primeiro deixa é eu colocar, vou colocar agora essa questão. que eu ouvi, fiagro, agora eu entendi, já imaginei, eu tinha ouvido só fiagro. E também vale a pena destacar que high yield é só como é que a gente pode falar? Um eufemismo para high risk. Exato. Eu detesto esse nome que fizeram de high yield, eu chamo de high risk. É o marketing, né? É o marketing. Marketing é maravilha. Primeiro, antes de mais nada, né? FII de papel, fiagro. Fizeram essa pergunta lá no meu Instagram, eu coloquei a lousa dos Simpsons com Bart, eu mesmo editei lá e coloquei. FII é renda variável, enchi a lousa, né? Falei para a pessoa, repita 300 vezes. Né? Nunca um produto listado vai ser renda fixa. Ele é renda variável porque o preço vai chacoalhar. O lastro, aquilo que está por trás, eventualmente sim. No caso dos FIIs de papel, você tem lastro na renda fixa. No caso do fiagro também, né? O fiagro, para deixar assim, super simples para todo mundo entender, até a legislação é muito parecida com os FIIs, as regras são muito parecidas com os FIIs, só que ele está investindo no agronegócio. Então, ali você encontra os CRAs, os certificados de recebíveis de agronegócio. Então, você basicamente está financiando a atividade do agronegócio ali dentro. É dívida. E quando você abre essas carteiras, aí tem a obrigatoriedade de distribuir o dividendo, aquela mesma situação. Né? Quando você abre as carteiras, como os produtos são muito novos ainda, né, ainda há uma grande concentração. 100% dos fiagros são concentrados? Não. Mas eu diria que a cada 10, 8 fiagros você vai pegar, tem pelo menos 2 posições que representam mais de 10% do portfólio. Então você tem 2 riscos de crédito ali em que você já tem 20, 25, 30% do teu portfólio. Se der chabu, vai doer. Né? Quando você vai para crédito privado, o que é o básico? É literalmente pulverização. Pulveriza. Porque se dá errado em um crédito, e vai dar, qual é o segredo do banco? Porque o banco racha de ganhar dinheiro. Porque ele pulveriza o crédito dele. Ele tem um monte de calote. O banco tem um monte de calote. Né? E está rachando de ganhar dinheiro. Né? O melhor negócio do Brasil é um banco bem administrado, o segundo melhor negócio do Brasil é um banco mal administrado. Né? Então, pulverize. Faça o que a turma que ganha dinheiro faz. Pulverize, quando é crédito. Dentro dos fiagros, você tem ali a turma que tem mais risco. Olha as taxas.
Ninguém toma CDI mais 8, né? Por quê? Porque ninguém prestou para ele CDI mais 2, ninguém prestou CDI mais 4, só emprestou CDI mais 8, CDI mais 7, CDI mais 6. Um que a É gente uma viu. taxa cara. Um que a gente viu Aquela esses foi dias. espetacular, né? IPCA mais 25% ao ano. Meu Pra Deus. Quem que tem a capacidade de pagar essa dívida? Eu É pro costumo tráfico de dizer- drogas? É Eu um cravo costumo- tráfego. Eu costumo dizer que quando a dívida sempre é um problema do devedor, né? Mas IPCA mais 25, o problema já é do credor. O devedor. A bizarro. última coisa que quem toma uma dívida de IPCA mais 25 tem em mente é pagar essa dívida. Não, até pegando esse ponto, caramba, IPCA mais 25, pra vocês entenderem. O Malu criou a empresa dela agora, né? A MEP, por exemplo. Não é agora, já tem mais de um ano, tá voando, mas vamos supor que ela queira tomar crédito com a MEP. Ela vai e aceita pagar essa taxa de IPCA, que vamos colocar que vai estar em 5 mais 25 de juros, 30% ao ano. Isso é Meu mais Deus. do que a MEP consegue de rentabilidade sobre o capital investido. Então ela pega esse dinheiro emprestado, usa na MEP e ganha 15, não paga e ainda fica devendo. Ah, Então por isso que eu brinquei que é um CRA isso? Não, esse não era. Esse Esse não era, era era um FDIC. Nossa, mas é pro tráfico de drogas. É só ali que o cara consegue ter mais resultado pra pagar isso, pô. Muito Não, difícil. sem condições. exato. Mas voltando, então você tem esse mundo do high yield que, com a rentabilidade projetada, esperada, o high yield, né, que eu estou esperando, é sedutor, a turma olha muito para ele. Mas eu vejo ótimas oportunidades dentro do mundo high grade, que é onde a gente tem qualidade. Então você pega os fundos de papel, né, de maior qualidade, especialmente a turma que é mais colada em inflação, porque você vai estar... O pré-fixado praticamente não existe dentro do mundo do fundo de papel. Então, ou é a inflação ou CDI, né? Mesmo a turma que é CDI, essa taxa Selic ela não vai cair que nem uma pedra, né? Vai ser um soft landing aí. Então, você pega uma carteira que é, sei lá, CDI mais 3, por exemplo, isento de IR, é só fazer as contas. Quando esse CDI mais 3 já é líquido de taxas, tá? Você pega ali, quando tiver 10, vai estar te dando 13, conta de padaria aqui, pô, isento de IR, ainda assim é um belíssimo negócio. E dentro da turma que é inflação, você tem que entender qual é a função daquele investimento dentro do teu portfólio. Né? Se eu comprei um ativo que é inflação mais alguma coisa, qual é a função dele? A função dele ali é proteger esse patrimônio que eu ali aloquei da inflação. Ele está sempre me gerando um ganho real acima da inflação. Se a inflação for 4% ao ano, se a inflação for 10% ao ano, ele vai estar protegendo. O que acontece é que, às vezes, as pessoas... E aí a nossa diferença para o mercado lá fora, né? O nosso mercado aqui ele é extremamente ineficiente. Próximo IPCA, negativo. O seguinte, já há quem diga que vai ser um 0 a 0. Né? O que vai acontecer com o rendimento de fundo de papel que é indexado à inflação na sequência? Porque não é na veia, tem um delay aí de 2, 3 meses. Ele virá para baixo. A turma é reativa. Vender a cota na hora. Vai vender a cota. Então, esses fundos que já estão com preço interessante, talvez eles fiquem ainda mais interessantes. Então, eu estou olhando com bastante carinho para esses fundos de papel de maior qualidade, porque eles, historicamente, estão entregando um carrego de renda interessante, vão continuar cumprindo o papel deles no portfólio diversificado, e se eu consigo comprar bem, porque o segredo de ativo imobiliário, seja na dívida, seja no equity, no tijolo, é você comprar bem. Você comprar bem. Você comprou bem, você vai ganhar dinheiro. E aí você compra bem operando, às vezes, essa ineficiência de mercado. Então, a gente viveu ano passado isso, quando a gente teve 3 meses de deflação, dividendo de fundo de papel caiu, estava na bacia das almas, tinha uns fundos gritando, me compre, né? Não se recuperaram, porque agora, além de tudo, a gente pegou os fundos de tijolo que ninguém estava olhando, todo mundo olhando agora, então você teve um fluxo muito grande para cá, o dinheiro é curto, né? Aí, turma desmontando um pouco de posição de fundo de papel, então ele nem se recuperou, já chegou força vendedora nele, vai pegar outra deflação agora. Então eu olho com bons olhos para a turma que é inflação mais, para o combo, ganho de capital e renda, e ainda carregando uma renda bem interessante para a turma que é CDI+, sempre focando em qualidade. Porque a turma que é high yield,
a gente viu os sustos que vários deram aí Sim. nesse segundo trimestre. Só para colocar Só colocando um ponto do high yield, para o cara que entra em site de análise, poxa, hoje abundam, né, sites gratuitos, o que é muito bom. Só que em fundo imobiliário, como o Ricardo falou, você tem 2 milhões de pessoas e eu vou chutar aqui que 1,9 não sabe o que está fazendo. O cara entra no site, bota um ranking de dividendo, porque ele quer essa renda, principalmente, e aí ele vai lá e vê, nossa, tem um pagando aqui 25%, mas tá pagando 25% porque o dividendo é aquilo que foi pago em 12 meses sob o preço atual da cota. E teve muito fundo caindo 40% por conta de calote em CRI, problemas. Porque uma coisa é o cara vai lá e fala, ó, esse CRI aqui, né, tá pagando CDI mais 2%. Enquanto o CDI estava lá em 5, que ele foi estruturado. Aí agora o CDI está em 3,65. Então o cara acaba sofrendo, não consegue pagar. E aí tem a garantia para ser executada, mas tem cara que entrou na justiça para não deixar a garantia ser executada. Então, no final, o cara vai estar comprando um ativo, observando o histórico passado de distribuição com o preço atual, que caiu muito, porque eles estão vendo que a frente de distribuição não vai ser mais igual. Então, para o cara que ele realmente ele vai lá e sai dessa armadilha da sardinha e começa a realmente pesquisar os ativos, pô, fundo imobiliário é um negócio muito, muito bom. Inclusive, eu acho uma ótima porta de entrada para renda variável, porque minha avó hoje investe em fundo imobiliário e tá hiper satisfeita, pô. Porque ela sempre gostou de imóvel, daí eu falei, investir em imóvel, só que sem ter o governo como um sócio quase majoritário. Porque ela pagava 27,5% do aluguel que ela tinha. Sendo que a minha avó, ela usava o dinheiro do aluguel para complementar pagamento de plano de saúde. Imagina se o inquilino ameaçasse sair. Então o pessoal pensa, né, não, o locador tem muito poder sobre o locatário. No caso dela era diferente, pô, porque ela morria de medo de perder aquele cara, porque ele sai, aí tem que pintar apartamento 3 meses sem alugar para ninguém, aí talvez eu tenha que baixar, tem muito prédio, tem muito imóvel vago no meu prédio e outros prédios aqui com muita vacância. Então ela saiu de um cenário de menos ganho com muito estresse para um cenário de muito mais ganho e com muito menos estresse. Então é ótimo. Só não tem o triplo de investidor porque o pessoal não sabe direito como funciona. Porque se soubesse mesmo, cara, fundo imobiliário era para ser o produto mais vendido do Brasil. Exato. E detalhe, né? Muita gente do mercado não sabe. Você conversa com amigos. Pô, gestor, trabalha, portfólio manager de renda fixa e multimercado. E o cara tem apartamento alugado. Eu falo, pô, tá de sacanagem comigo. Você comprou um apartamento e colocou para alugar, cara. Você não conhece fundo imobiliário? Pô, não entendo direito como isso aí funciona e não quero conhecer. É doideira. Mas só o lance da renda do crédito privado eu ia explicar, porque às vezes as pessoas falam, pô, então o Gui não recomenda crédito privado. Não é, né? Eu recomendo, mas sem vista da maneira correta em crédito privado. Então, o Perini colocou aqui, né? O Ricardo colocou, é legal você pulverizar. O que é pulverizar? Você pega seu dinheiro e divide ele em dezenas de pequenas partes em renda fixa. Por que em renda fixa se faz isso? Em ações você só diversifica, né? Se você pegar as 10 empresas que mais renderam no Ibovespa, vai ter lá um retorno, poxa, de 25% ao ano. Se você pegar as 20, você vai ter 20% ao ano. Se você pegar as 30, você vai ter 15, 12% ao ano. E vai caindo conforme você aumenta ali vai pulverizando sua carteira de ações, seu retorno vai caindo. Só que o seu risco continua igual. A partir de acima de 15, seu risco continua igual, balançando igual a sua carteira, mas sua expectativa de retorno vai caindo. E renda fixa é o seguinte, os 100 melhores CRIs, os 100 melhores debêntures vão te entregar quanto por ano? 15% ao ano. E se uma debênture quebra, vai te entregar 15%? Não, vai te menos 100. Então, no caso da renda fixa, no pior dos casos, você perde 100. E rápido. No melhor, você ganha 15% ao ano. Então, quando você tem uma simetria negativa, de um calote desse caso, você tem que pulverizar a sua exposição. Como é que você faz isso? Duas maneiras. Ou você é um multimilionário, multimilionária, e você investe direto em debêntures, CRI, CRAs, de maneira pulverizada, você precisa ter uns 40 na tua carteira, ou você faz isso através de um fundo listado, fundo de debênture incentivada, no caso de CRIs, através de um fundo imobiliário, né? No caso de CRAs, espera um pouquinho para o mercado dar uma amadurecida para você ter exposição. Né? Ou até bota pouco, né? Sim, outra alternativa. Esse é o ponto, né? As pessoas falam do FIAGRO, falam, olha, tem questão de momento. Quando eu olho para o momento, eu falo, poxa, ainda tem uma simetria favorável para os produtos que tem mais histórico. Mas, pô, você é muito fã, você é fã do agro. Quer colocar um dinheirinho no agro. Você quer colocar um dinheirinho no agro. Pô, vai lá e coloca uma fatia, 3%, 5% da tua posição ali no FIAGRO, entendeu? Às vezes o que me assusta é,
O carro-chefe da alocação da pessoa tá nisso. Aí eu falo, desculpa, aí não. E pelo motivo errado, às vezes, porque eu já vi um pessoal comentando assim, Fiagro, agora eu sou dono de fazenda. Assim, você não é dono de fazenda. Você tá emprestando dinheiro pra esses caras. Torça pra você não ser cara. dono de fazenda. Porque aí tem que executar a garantia. Exatamente. Vai vender fazenda, ver se é fácil. Esse ponto, você tocou num ponto das garantias, e além de tudo, tem esse aspecto, porque você olha lá, você pega um high grade, que é CDI mais 2, por exemplo. Qual é a garantia deste CRI? É um prédio na Faria Lima, um AAA. Pô, se deixar burro, cai um AAA na Faria Lima no colo do gestor. Aí ele vai vender. Aí você pega o Fiagro, tem um que é fato, tá? A empresa está na marca do pênalti de recuperação judicial. CDI mais 7, CDI mais 8, se não me engano. Entre as listas de garantias que tem lá, inclusive máquinas e equipamentos. Eu falei, que maravilha pro gestor, né? Já pensou? Vai cair uma máquina, né, um trator para ele. Que né? isso? É a garantia que ele tem. Poxa, olha a qualidade da garantia. Além de tudo, você tem a qualidade da garantia, que no high grade é muito maior do que no high yield. Não, e às vezes a operação é o seguinte, o cara emitiu esse CRI esse CRA, né, para um lote ali de terras que ele ia comercializar depois dessas terras. Aí ele não conseguiu pagar a garantia, o que tu recebe? A terra, pô. Porra, se o cara que já tem a experiência ali em fazer o negócio acontecer e comercializar, já tem os melhores contatos, você, aqui da Faria Lima, nunca colocou uma galocha e tu vai agora se meter lá no meio do mato e vai vender isso daqui. Tá bom, beleza. Então acho que é isso, né? Tem que esperar um pouquinho o mercado amadurecer. E detalhe, né? Tem gente que fala, só pra complementar esse ponto dos Fiagros, não vou esperar, pô. É oportunidade da vida. Porra. É CRA, cara. É CRA. Nenhum CRA é oportunidade da tua vida, pô. Oportunidade da tua vida é um negócio, entendeu? Sim. Oportunidade da tua vida é um trabalho. Pô, às vezes é uma carteira de ações bem montada. Não é um CRA, pô. Isso não é uma oportunidade da tua Não, vida. vai dar um dinheiro legal, pô. Mas, É. cara, você tem muitos outros ativos com menos risco, que dá um retorno muito interessante também. Mas até uma analogia que eu sempre uso para essa questão do pessoal entender a renda fixa, que você disse, se der certo você ganha 15, se der errado é menos 100, é que você ganha 0 e perde o que você investiu Exato. ainda, tá? E, poxa, tem um FGC, isso aí é para investimento bancário, você pega uma LCI, uma LCA, um CDB, tem limite, vamos lembrar disso também. Agora, você pegar uma debênture, um CRI, um CRA, não tem FGC. E a analogia que eu uso é a do agiota. Eu falo, por que o agiota mata as pessoas? Porque é complicada a vida do cara. Vamos colocar, vamos vestir um pouco do chapéu do agiota aqui. Meu Imagina Deus. o cara emprestando R$1.000 para 10 pessoas para receber 10% de cada uma. Emprestou 1.000, se tudo der certo, ele recupera os 1.000 e ganha mais 100. Se uma pessoa deixa de pagar os 1.000, os outros 9 podem ter pago certinho. Essa uma fez ele ter prejuízo na operação no consolidado, pô. Ele vai ganhar 900 de juros, mais os 1.000, vai recuperar quase tudo, mas uma deixou de pagar 1.000, ele fica em prejuízo de 100. Aí o AJ bonzinho, ele quebra. Caraca, Porque se um não paga, ele não mata, todo mundo para de pagar. Porra, eu vou usar essa analogia, Não é, cara. cara? Caralho, Deus do ela céu. boa. Não. Ela é boa. Não, Não, ela é perfeita. parem. Mas é por isso que, Pelo amor de como o Deus. Ricardo falou, você não pode ter muita concentração em CRI, CRA, em crédito privado, porque se um dá problema, ele acaba com o retorno da tua carteira naquele ano. Então tem que realmente ter muita diversificação. E a melhor maneira de fazer isso, ao invés de você ficar entrando na plataforma da corretora para pegar aquele negócio por uma taxa diferente da taxa que realmente ele é oferecido, que a corretora pega um pedaço, se for via o teu assessor, ele pega mais um pedaço, às vezes grande até. Quanto mais desconhecimento você mostra, maior o pedaço que você paga, no final das contas, é melhor pegar nesses fundos listados, seja em fundo imobiliário para CRI e CRA, mas principalmente para CRI, né, que é um mercado mais consolidado, ou FIINFRA, para pegar debênture. Está negociado em bolsa, já vai ter uma diversificação boa, tem uma equipe olhando, porque falamos aqui do cara do fundo que pegou um CRA, garantia um trator. Imagina a pessoa física. Se o gestor já vai ter problema, imagina o cara falando, caramba, garantia um trator, né? Exato. E agora? Cara, É muito mais complicado. E aí a pessoa, não, então eu vou CRI CRAS, né? Esses dias eu tava procurando, antes pra você ter verificado no Instagram, antes de pagar 55 por mês, é que vocês não sabem disso, não, mas agora a gente tem que pagar. Eu não tenho ainda. Ah, não? O Malu tá segurando. Caraca, boa. Eu não tenho. Por isso que a gente ficou rico. Malu Eu sou mão de vaca, ainda tô. Mas aí, né, eu coloquei porque muita pessoa tenta dar Instagram golpe com... Sim, com, verdade. Com, né, tipo, a gente. Então eu falei, não, é melhor eu Eu pagar. já vi o Pix premiado no teu story, quase enviei. Brincando. Era eu mesmo, é brincadeira.
Mas, cara, o CRI, né, as pessoas não têm noção, tipo, do quão difícil é você acompanhar o risco de um CRI, de um CRA. Aí, pra vocês terem ideia, tava pedindo verificado, lá mendigando verificado do Instagram uns meses atrás, e aí eu peguei todas as matérias, manchetes que eu tinha saído de CNN, Globo e tal, não sei o quê. Falei, pô, os caras agora vão dar verificado, né, pô. Aí, eu tava procurando lá, coloquei Guilherme Cadonhoto, aí apareceu emissão Caixa CRI. Eu falei, cara, que porra é essa? Meu nome aqui. Aí eu entrei lá, era uma emissão de um CRI da Caixa. Cara, era assim, bilhões e bilhões de reais. E aí eu fui olhar por que tava Cadonhoto lá, procurei Cadonhoto. O financiamento imobiliário da minha mãe Tava lá. dentro de um CRI. Agora, qual a tua capacidade de analisar o risco a capacidade de pagamento da senhora Helena Cadonhoto aqui? Porra, é muito difícil, sabe? Então não se invista em CRI-CRA diretamente, porque a chance de você ter um problema no meio do caminho é gigante. E outro problema, né? Você não tem liquidez. Comprei um CRI, comprei o CRA, comprei uma debênture e casou. Ah, mas o meu assessor, ele disse que... Eu falei pra ele que eu não manjava muito. É o que ele mais gosta de ouvir. Eu não entendo muito, tô com medo. Opa, beleza. Mas ele falou que eu posso vender a qualquer momento, né? Antes do vencimento. Você vai conseguir vender a qualquer momento se aquele ativo não tiver nenhum problema. Esse é um ponto. E se você conseguir vender antes, você vai tomar uma penalidade absurda. Eu falo absurda porque é absurda mesmo. É 10% para mais do valor justo que eles recompram esse ativo, né? Para baixo, tá? E você perde a liquidez, né? Então, cara, Não compensa. não compensa nem um pouco. E aí, já pegando esse gancho para entrar em renda variável, já entramos, né, falando de fundo imobiliário também, mas de um assunto que tem chegado cada vez mais. Eu acho que até o novo COI, isso, que são os fundos setipados. O tanto de gente perguntando, meu assessor recomendou um fundo setipado, é oportunidade, não é? E eu até vi um excelente comentário feito pelo Ricardo sobre isso. Então, Ricardo, fundo setipado, cara, o quanto você gosta desse produto? Tinha que segurar ele aqui quando você fala de fundo setipado, já causei cara. tanto por causa disso. Explicar também o que é isso, né? Porque o pessoal não sabe às vezes. Na verdade, é o fundo imobiliário setipado, né? Então, é um fundo imobiliário, só que ao invés de você entrar lá no seu home broker para comprar, negociar a cota, né? Na verdade, você vai ter que entrar em contato com a sua corretora, com o seu assessor, para negociar esse ativo, porque ele é mercado de balcão, você não negocia no home broker. Né? E aí o pessoal consegue vender isso como vantagem. Os caras são geniais, cara. Os caras são a bons. narrativa, né, Os caras gente? são bons, né? Você sumiu com a transparência da precificação e isso é uma vantagem, né? Mas a grande vantagem que foi com que eles vestiram o produto não tem volatilidade. Porque se você tirou do home broker, que é onde está lá chacoalhando o preço, não tem vol. Comprei a cota 100 no IPO, por exemplo, vai ficar marcada a 100, acabou, pronto, não está chacoalhando. Né? Então, para o gestor, eu acho que é maravilhoso. Por quê? Porque está dando dor de cabeça para o cotista? Não. Então, o cotista não tem razão nenhuma para pegar o telefone e ligar lá para o RI da gestora cobrando alguma coisa. Não tem razão nenhuma. Né? Para quem está ali negociando no mercado de balcão, também é bom. Por quê? Porque abre espaço para você fazer spread. Né? Então, eu vou vender. Não tem um home broker para ver quanto tem alguém. Porque quando é uma cota de mercado secundário, o Bruno vai lá colocar para vender a cota dele. De um fundo qualquer, ele colocou lá a ordem a R$ 99,80, por exemplo. Está lá no home broker, R$ 99,80. Esse dinheiro vai cair na conta dele. Se eu estou para pagar, eu pago, e é esse o dinheiro que vai sair da minha conta. Quando você vai para o mercado de balcão, acabou. Eu vou ter que acreditar que aquele preço que me passaram efetivamente é o preço que a pessoa do outro lado está pagando, no caso eu estou vendendo a minha. Isso necessariamente vai ser verdade? Não tem almoço grátis no mercado. Então você abriu espaço para spread. Spread na ida e spread na volta. Né? Na hora de comprar, você vai tomar spread. Na hora de vender, você vai tomar spread de novo. Violino. É o violino. É na ida e na volta. É na ida e na volta. Então, você tirou a transparência. A liquidez também, você vai ficar nessa dependência. Vai ter o comprador. A liquidez é menor. Tá dado, a liquidez é menor do que a dos fundos listados. Tem tanto fundo listado bom, pagando dividendo bom, onde eu não tenho isso, porque para mim... E outra, é a questão da volatilidade. Pera lá. Você veio para o mundo do fundo imobiliário, acostume-se. Não queira tirar a volatilidade, porque a volatilidade, inclusive, ela está te mostrando quanto aquele ativo vale hoje.
Você não é obrigado a vender. Aprenda a se acostumar com a volatilidade. Não queira tirar ela da sua vida. Se você não tem tolerância nenhuma à volatilidade, parabéns, Tesouro Selic. Acabou. Sua carteira é isso. Acabou. Não vai, é para pôr fundo CETIPado? Não, não é para pôr fundo CETIPado. É para ficar só no Tesouro Selic. Tá? Agora, você abriu espaço pequenininho para a tua carteira, ao invés de abrir um espaço de 15% para ativo com volatilidade e colocar 5% em fundo CETIPado, coloque 10% em ativo que tem volatilidade de verdade. Né? Fundo imobiliário, ação, etc. Por quê? Porque você tem transparência na precificação, enfim. Eu não sou fã de fundo CETIPado. Não, até porque... Se meu corpo aparecer boiando em algum rio por aí... Até porque é uma falsa ausência de volatilidade, né? Ela descarrega toda de uma vez. E se você também não quer vol, é só não olhar. Porque se você falar Tesouro IPCA 2035 tem muita vol. Se você olhar, sim. Se você não olha, não. Porque ele vai te entregar o prometido no final. Agora, essa questão... daí é a seguinte, né? A analogia que eu faço com essa questão da volatilidade é a seguinte, olha, o fundo CETIPado, ele não tem vol tanto quanto, né, aquela pessoa que é traída, ela não tem nenhum grau de cornitude até ficar sabendo. Grau de cornitude. Até aquele dia, zero grau de cornitude dela. Até que vende uma vez. Mas vende uma vez. É uma boa analogia. Elegante também. Não, a gente tá só trabalhando com analogias. Não, mas isso que o Ricardo falou, a gente tá voltando a como funcionava o pregão na época dos operadores. Pô. Porque, veja bem, se você tem o preço na tela e tá lá piscando no home broker, ó, a cota vale R$100, você sabe que vale 100. Se o teu agente, né, o assessor, ele fala, não, consegui para você comprar 101, você fala, ué, mas eu tô vendo aqui na tela tá 100, por que eu vou comprar 101? Agora, se não tá listado, talvez custe 100, o cara fala, não, consegui aqui para você a 101, ele tá embolsando 1. Aí o discurso ainda é aquele, né? Que pro leigo, pô, ele cai feito um patinho. Não, vamos fazer uma gestão ativa desses fundos CETIPados ou de CRI e CRA. Aí ele manda você comprar, ele embolsa um valor, tempos depois ele manda você vender. Ele fala, não, consegui vender aqui a 104. Talvez tenha sido a 106. Você não sabe, ele vai botar 2 no bolso. E talvez ele conseguiu vender com o mercado de balcão, ele arranjou alguém, né? Ele pegou outro cliente dele para vender e ainda embolsar um pouco mais de comissão. Então, se o cara tiver 10 clientes, fica fazendo a rodinha e tá lá em Dubai. Exato. Depois, Exatamente. só de comissão. Mas esses produtos, essas estratégias, elas são uma consequência de que as grandes corretoras, elas estão vendo perder um mercado que era, muito gigante, né? Que é o quê? Ficar espreitando a galera. Quando você tem uns produtos mais sofisticados e o mercado vai se sofisticando, claramente você tem mais intermediadores no meio do caminho. Cada um desses intermediadores que nadavam de braçada vão começando a ter um resultado menor e aí criam outras estratégias para tentar continuar tirando a grana do investidor, ao invés de, né, vou criar aqui algo mais sofisticado e vou tentar trazer mais gente para o mercado. Não, a estratégia dos caras E aí, por isso que eu digo que a gente tá voltando antigamente. Porque imagina na época do pregão que você tinha que ligar pro cara... Ele fala, não, vou tentar comprar aqui. O cara achava lá, vale a 50, ele fala, achei a 55. Aí quem ficava rico era o operador do pregão, pô. Exatamente. Porque ele ficava o tempo todo colocando uma comissão sobre aquilo que ele ia fazer. Então, a gente está abrindo mão de uma das conquistas do mercado, que é a transparência. Não tem por que ficar comprando esse tipo de fundo, ainda mais no cenário que a gente tem hoje. Porque uma coisa seria, não, os fundos CETIPados ficaram muito para trás, porque a gente já tem os ativos que estão precificados à perfeição ali, já estão fundo imobiliário acima do seu valor patrimonial pra caramba, mas não é o cenário agora. É raro você achar um fundo imobiliário que hoje está precificado acima do valor patrimonial, pô. E até você sempre fala que, olha, e tem valor patrimonial que tá errado já. Não tem as correções, não saiu o laudo novo, enfim. Mas dá pra falar disso o dia inteiro, pessoal. Mas desconfie dessas falas sobre, aqui, ó, não vai ter volatilidade não, olha. Na verdade tem, e você que não tá vendo e tá pagando taxa por isso. E aí, indo de vez agora pro resto da renda variável, e ações? Ações eu acho que assim, cara, tem muita oportunidade no mercado de ações, muita oportunidade, porque você tem um movimento de valorização nas ações em 2 momentos. Você tem o primeiro em que os juros futuros eles caem. Então, como é que é calculado o valor de uma ação? Através do valuation, né? Cálculo do valor justo de uma ação. Você traz todos os fluxos de caixa projetado no futuro a valor presente, por uma determinada taxa de juros. Que taxa de juros é essa? Taxa de juros futuro. Né? Então, quando a taxa de juros futuro cai, esse valor presente, ele aumenta bastante. Então, você tem esse movimento, né?
O engraçado foi que eu fiz o podcast e você ouviu com o pessoal da Dália, porque eu imaginava que o pessoal que faz a gestão de ações, eles usavam taxa de juros futuro. E o pessoal da Dália falou, não, né? Os modelos de valuation, eles demoram um tempo para precificar essa queda de juros futuro, essa expectativa de queda da Selic. Então, ele falou o seguinte, um negócio muito interessante. Hoje, enquanto o juro futuro aponta uma Selic em 9,5, 10, o pessoal da Dália falou que o valuation das ações hoje apontam para uma expectativa de Selic de 12. Então, se ainda tem espaço para as ações caírem por conta de uma expectativa de queda nos juros, muito alta ainda. E lembrando, a gente acha que os juros futuros ainda tem espaço para cair e o valuation ainda precisa incorporar essa queda de juro futuro, um espaço muito maior. Só que você tem um outro movimento, né? Qual que é? Quando a economia ela volta a acelerar, ou né, ela para de desacelerar tanto, você tem as empresas em dois movimentos. Primeiro, as empresas que estão alavancadas, elas deixam de pagar muito mais em juros, em despesa financeira. Isso impacta diretamente no resultado. Então, você pode ter um resultado muito maior por conta das empresas que estão endividadas, estão alavancadas, não tanto, né? Não, pô, a ponto de se afogar, mas estão alavancadas, estão endividadas ao ponto disso trazer um resultado muito maior para a empresa. E, conforme a atividade econômica vai se beneficiando, essas empresas tendem a gerar lucros cada vez maiores. Então, são quase 4 movimentos. Queda de juros futuros, valuation das empresas implicar essa queda nos juros futuros em sua totalidade, despesa financeira caindo, sendo incorporada de fato, né? Isso, muitas pessoas falam, mas o mercado antecipa, Cara, a gente viu, historicamente não antecipa não, pô. Antecipa pequeno movimento, né? Disso acontecendo. E a gente tem, por último, o que eu falei? Pô, falei 3 aqui. E a economia crescendo. E a gente tem a economia crescendo e as empresas gerando resultado cada vez maiores. Então, cara, eu olho para a bolsa e falo, pô, tem muito espaço. E aí, a gente não gosta de olhar o índice preço-lucro de ação específica. Tipo, essa empresa aqui, ela está sendo negociada por um valor de 8 vezes frente ao lucro que ela entregou nos últimos 12 meses ou o lucro projetado. Porque você pode ter resultados ou linhas de despesa, de receita específica naquele momento que traz uma visão distorcida da coisa. Mas quando você pega um índice de ações inteiro, como é o Ibovespa, ou como é o Small Caps, você neutraliza esses movimentos. Porque até pode ser que uma empresa está com índice preço-lucro porque ela teve esse movimento, mas a outra pode ter o inverso. Então, a tendência numa cesta de 80 é que você neutralize essa distorção no índice preço-lucro. Então, quando você olha o índice preço-lucro da Bolsa Brasileira, cara, está muito baixo, está perto das mínimas históricas. Então, tanto o Ibovespa quanto o Small Caps, né? E aí você olha historicamente, as ações brasileiras têm um desempenho muito positivo em ciclos de queda de juros. Então tem uma brincadeira no mercado que em ciclo de queda de juros até tijolo voa. É quase isso, assim, é difícil você perder dinheiro no mercado de ações. Se você pegar o Ibovespa em ciclo de corte de juros e colocar por setores, cara, é difícil você ter um setor que está apresentando um desempenho negativo. Muito difícil, tá? Mas qual que é o legal? De você conseguir pegar essas empresas que vão ter um desempenho superior ao Ibovespa. O Ibovespa, por si só, já tende a apresentar um retorno muito forte, né? E ainda se você procurar a empresa com operacional redondo, tá endividada, tá alavancada, tá, mas não ao ponto de sufocar, né? Com operacional redondinho. Se você vê ainda uma empresa meio que o pessoal não cobre muito, que essa expectativa de juro futuro ainda pode estar desajustada, você tem uma expectativa de retorno muito interessante, cara. Você falou do Ibovespa e todos são uníssonos ao falar que o Ibovespa não é um índice bom, mas em 10 anos, 95% dos fundos perdem para ele. Então, pô, o índice não é bom, mas em 10 anos ganha de muita gente. Eu não falo isso não, tá? Porque justamente o meu contra-argumento é esse. O gestor de fundo ama falar isso, né? Que eu falo, pô, o Ibovespa, todo mundo fala, o Ibovespa contra o CDI. E a galera nem coloca contra o IMAB, que senão a pancadaria rola solta. E aí o pessoal fala, mas o Ibovespa, cara, não é um índice bom. Aí tu vai ver o desempenho do fundo do gestor, é Ibovespa menos 20. E nunca bateu o Ibovespa em nenhum ano. Fala, caraca, esse fundo, imagina se tivesse um benchmark bom, hein? Esse é um benchmark bom, sodomizado. Não, né? que você falou de ciclo de queda dos juros, de fato, né? Porque tem cara que vai ter a mão podre para selecionar a empresa. Só que as podres talvez subam muito melhor do que as não podres, porque o cara tinha lá um EBITDA magrinho, uma despesa financeira gigante, que agora vai começar a ficar reduzida por conta dos juros. Isso que o Gui falou, que olhando 80 empresas,
Vai ter o cara lá que ele vai se beneficiar por conta da queda, e vai ter o cara que, pô, o EBITDA dele é pequeno, mas o lucro ficou grande porque ele vendeu um terreno. Uhum. Que tava, poxa, no balanço dele a preço de 94 quando ele comprou e vê agora um não recorrente. Mas se olha realmente o preço-lucro do Ibovespa, a gente tá mais barato por essa métrica. Não é a única métrica a ser olhada, mas por essa métrica tá mais barato do que no pior momento de 2020, no pior de 2015, no pior de 2008... E acho difícil achar um momento onde a gente estava pior do que isso em termos de precificação. Não, detalhe, pega não só o Ibovespa, você pegar o IFIX também, o índice de fundos imobiliários. O Ibovespa, ele tá parado há 4 anos. E o que o Ibovespa representa? A sexta das maiores empresas e mais negociadas no Brasil, o IFIX de fundos imobiliários. Então, pô, você tem a métrica de que as empresas estão com resultado melhor, operacional melhor, e o preço das ações está o mesmo, nominalmente falando, de 4 anos atrás. Qual que foi a inflação nesses 4 anos? Foi de aproximadamente 25%. Então, o que eu estou te dizendo hoje é que você consegue comprar as mesmas empresas, entregando resultados até melhores do que há 4 anos atrás, pelo valor nominal igual a de 4 anos atrás, desconsiderando a inflação. É a mesma coisa que eu chegar e falar o seguinte, ó, pô, o Civic Zero, lá em 2019, estava R$ 98 mil. Hoje, o Civic Zero está 140 mil, mas para você, que é meu amigo, eu vou fazer os mesmos R$ 98 mil. Porra! É o mercado fazendo isso pra gente. É o mercado fazendo isso pra gente, em ações. E tem ações, de novo, que estão mais baratas. Era 98 mil, tá 70. Isso considerando inflação, resultado melhor que ela tá entregando. Então, cara, na bolsa, sim, tem uma oportunidade muito boa. Esse aspecto que você colocou da seleção, ele é muito importante para o nosso mercado, porque diferentemente de lá fora, aqui o stock picking é crucial. Aqui o stock picking tem muito valor, que é você selecionar essas teses, né? Por quê? Por conta da série de coisas que a gente tem no nosso mercado, que é papel que não é coberto, então o pessoal não liga, tá lá largado, o papel tá largado, Exato. tá barato. Tem empresa que você olha lá, ela estava precificada por menos do que a posição que ela tinha em caixa. É surreal, né? É dinheiro no chão. Né? E papel que não tem cobertura de analista, às vezes. Então, essas idiosincrasias tupiniquins a gente tem que aproveitar. Então, diferentemente de lá fora, aqui, sim, você fazer a seleção, você vai conseguir extrair mais valor do que o índice. Exato. Que é uma coisa que é importante, às vezes a gente fica olhando muito para a performance de índice, né? Lá fora, beleza. Aqui, é quase que uma obrigação. Né? Para quem faz bem feito, é quase que uma obrigação bater os índices. Porque a questão do índice ser mais mal feito é uma verdade, não é culpa dele, né? É a metodologia. A metodologia de constituir índice, inclusive em qualquer lugar do mundo, ela segue regras que são muito parecidas. Sim. É que quando o mercado é muito eficiente na precificação, essa questão do índice, ela fica em segundo plano. Não é o nosso caso aqui. Então, você fica com um monte de disfuncionalidades no mercado, o índice é torto, então o stock picking, né, a seleção, ela é quase que uma obrigação, mais uma vez, você bater o índice. Só para deixar também, para colocar aqui para o pessoal ter uma perspectiva melhor, né? Quando você vai entrar no Bloomberg, no software da Bloomberg, você consegue colocar o ticker de uma ação, em qualquer lugar do mundo, e você vê qual que é o preço-alvo de vários analistas ao redor do mundo. Quando você coloca empresa brasileira, tem empresa que parece duas casas de análise ou 2 bancos cobrindo. E aí você vai ver o preço da ação, tá? Pô, 50 e tá lá a empresa falando compra a um preço de 30. Tipo, pô, tá tudo errado. Preço-alvo 30. A pessoa não vê. Exato, preço-alvo 30, ação já tá 50 e compra. Ou seja, ninguém olha aquilo ali faz tempo. E aí você coloca qualquer ação no mercado americano, lembrando que o mercado americano tem muito mais ação listada do que o mercado brasileiro, né? Você coloca qualquer uma, você vai rolando aquele botãozinho do mouse, bicho, não para, né? E esse terminal Bloomberg é engraçado também, porque se você somar todo o terminal Bloomberg, que é uma ferramenta específica de quem trabalha com análise no mercado financeiro, somar todos que tem no Brasil, a gente tem uma quantidade menor de terminal Bloomberg do que o prédio do Morgan Stanley lá nos Estados Unidos. Um prédio. Então, pra você ter uma ideia da diferença da quantidade de pessoas olhando para o mercado brasileiro e para o mercado americano, fazendo conta. Então, a chance de você ver algo aqui numa empresa brasileira que ninguém viu, cara, ela é infinitamente maior do que fazer isso com uma empresa americana. Mas é que ninguém viu de verdade, porque todo mundo já se debruçou em cima do balanço da Oi. Exato. Mas cara, pro pessoal, talvez uma analogia para deixar isso fácil, tem aquela teoria dos mercados eficientes do Eugene Fama, né?
Poxa, mas imagina o seguinte, que até o Leandro ele faz essa analogia. Se você tem uma nota de $100 caindo na Times Square, é gente pra caramba passando, é tanta gente olhando pras calçadas lá, que antes dela tocar no chão, quando tá assim, já vem um cara e pula assim, e fala, é minha. Você não sai briga. A oportunidade, ela nem chega a aparecer, porque ela tá aparecendo, alguém já fala, caramba, Apple tá abaixo do preço que deveria estar. Dizendo a comprar, ela já sobe. Já aqui no Brasil, é uma nota de $100 caindo da calçada do meu condomínio em Alphaville. Vai ficar dias lá. Até que uma hora alguém vai passar e falar, caramba, $100 esquecidos aqui. Então, no mercado eficiente, aquela nota não deveria estar lá. Assim, não se engane, Depende tem bastante de gente onde que na passa. calçada. Tem calçadas e calçadas lá. Mas não vamos discutir aspectos geográficos do meu condomínio. Mas enfim, se a nota tá lá, ela fica mais tempo. Então isso é o mercado brasileiro. Realmente você tem mais oportunidades por mais tempo porque tem menos gente olhando. E até tem gente olhando, mas é o cara que não sabe fazer a conta. Ele olha e não tem ideia do que ele tá vendo. Então não é só menos informação com menos gente. É que o cara que olha, às vezes não tem capacidade de interpretar aquela informação. E aqui até fazendo um adendo àquela questão, poxa, dos fundos que perdem para o Ibovespa em 10 anos, eu tenho certeza que se o gestor tivesse gerindo seu próprio dinheiro, a estatística seria menor. Mas nesse momento de mercado mais barato, às vezes o cara quer comprar e tá tomando resgate pra caramba. Então, ao invés de comprar, que é o que ele quer, ele tá tendo que vender e deixar ainda mais barato. Não. Porque imagina só o fundo que tem lá um prazo de liquidação de D mais 30. Aí o cara tá vendo um monte de ordens se acumulando, o pessoal pedindo resgate. E a partir daquele dia, né, mais 30 úteis, ele tem que devolver o dinheiro. Então ele vê, cara, eu quero comprar, eu não consigo comprar, porque apesar de eu querer esses ativos que no longo prazo vão se valorizar, eu tenho um passivo, que é a sua obrigação de devolver o dinheiro, num prazo relativamente curto, né? E olha que D mais 30 ainda é um fundo com uma liquidez boa. Tem fundo, por exemplo, que lida com debêntures, que o cara botou D mais 15. Então a mesma coisa acontece. Ele tem um monte de ativos que no longo prazo devem dar um bom resultado, mas com um passivo que obriga ele a ficar vendendo. Aí o cara que não tem esse tipo de coisa, que administra seu próprio dinheiro e faz um trabalho bem feito, ele consegue nadar de braçada nesse mercado. Sabe qual que é um adendo ainda? É até aliviando um pouco, né, do gestor aqui, porque eu, falei mal do gestor, né, mas enfim. Morde a sopra. Quando ele precisa vender, ele vai vender, ele vai onde tem liquidez. E onde que tem liquidez? Às vezes é no melhor papel. Sim. Então, às vezes ele precisa se desfazer da convicção, da maior convicção dele, porque ele tá tomando resgate, porque ele não consegue vender um papel que ele comprou, porque ele falou, eu acho que pode ser. Aí ele fica só com, eu acho que pode ser, e no final das contas, eu acho que pode ser uma merda. E aí ele acaba com uma performance bem ruim, né? Tem esse adendo também. Eu acho que dá pra ficar mais horas aqui falando sobre isso, mas um aspecto que ficou claro é que tem muita oportunidade. Muito. Sim. Até tem uma frase do Howard Marks que eu gosto sempre de repetir, porque o pessoal tem aquela ideia, principalmente o principiante, que eu vou comprar as melhores empresas. E o Howard Marks ele tem um pensamento, não é que é o oposto, mas é complementar. Ele fala que você não fica rico comprando coisas boas, você fica rico comprando bem as coisas. E a gente está num momento onde tá muito bom para comprar bem as coisas, inclusive as coisas boas. Então não deixem passar isso, porque a última janela parecida com essa foi para mim em 2017, pô. Aliás, 2016, 17. Quando teve a transição de governo, tinha uma Selic em 14,25, e aí já começaram a falar, olha, vai começar a cair, o mercado já começou a subir. Então a gente está nessa fase. A Selic não caiu ainda, mas estamos vendo que ela vai cair. E na Bolsa, tinha saído de 40 mil pontos, já para uns 50 e poucos. Teve, lógico, soluços no caminho, teve Joesley Day, greve dos caminhoneiros, mas se você pega IFIX, mais de 100% de retorno, você pega a Bolsa, mais de 100%, você pega a marcação em título público. Eu lembro de gente postando na internet, 80% de ganho com marcação a mercado em coisa de 2 anos, 2 anos e meio. Então, isso pode estar voltando ao nosso radar agora. Não sei, porque tem que ver até onde vai o ciclo de queda, né? Mas tendo em vista os preços descontados de agora e as oportunidades, gente, se você não está colocando já o seu pezinho em ativos diferentes de, por exemplo, um Tesouro Selic, você que é tolerante a risco, na minha opinião, já está deixando a oportunidade passar. Tá? E aí vai saber quando vai aparecer uma outra. Vai porque o Brasil é muito cíclico, mas talvez daqui a 5 anos. E detalhe, né? Tem gente que fala o seguinte, mas já subiu, eu vou esperar dar uma corrigida. Esquece isso, né? Tô falando que não vai corrigir? Não tô falando isso. Pode até que apareça uma correção, né? Um momento, talvez melhor de entrar, mas você não tem que estar focado em comprar no melhor preço, na melhor taxa. Você tem que estar focado em comprar bons ativos a bons preços e boas taxas, né? E esse, sem dúvida nenhuma, é o momento que você consegue encontrar bons ativos, excelentes ativos, a bons preços, alguns ótimos, outros excelentes preços e taxas. Então,
Ah, não é porque você perdeu, 20% de alta do Ibovespa que acabou, você perdeu o ciclo de alta do Ibov, dos últimos ciclos. Para não ficar focado em 2016, porque o pessoal fala, mas Gui, isso aconteceu uma transição de governo, um governo que gastava mais para um governo mais, responsável do ponto de vista fiscal. Isso já aconteceu em vários outros governos, então não é governo de direita, não é governo de esquerda, é um ciclo econômico, é um ciclo de política monetária, e isso historicamente trouxe mais de 100% de retorno em todas as vezes por Ibovespa, mais de 100%, 150% de marcação ao mercado nos ativos de maior prazo na renda fixa. Agora a gente viu 20%, então tem espaço para ganho ainda, na minha opinião, e não fique apegado ao que você perdeu, ao que você deixou passar, exatamente. Não, o resultado é sempre daqui para frente. Né? Algumas pessoas, e acho que a gente está no momento ainda que tem muita gente que está carregando ativo com prejuízo no portfólio. E aí as pessoas ficam, não vou vender, está no prejuízo, eu vou esperar recuperar. Aí a minha leitura, o meu jeito de ler investimento, não se recupera investimento. Né? O que ele rendeu de um ano para atrás, para agora, tá dado, acabou. É daqui para frente. Se aquele recurso caiu na tua mão agora, você vai comprar esse ativo? Toda vez que eu pergunto isso para a pessoa me diz, não. Falei, a diferença são 2 dias úteis. Porque você vai vender agora, daqui a 2 dias o dinheiro está na tua conta, você não vai comprar mais ele, você vai comprar outra coisa. Então é daqui para frente. E outro fator importante é você ter o seu plano de investimento, ter a sua carteira estruturada que você vai seguir, porque você deixa de ser refém da bola da vez. Né? O que eu compro agora? Eu compro ação, compro FII de papel, FII de tijolo, FII de shopping. Teu plano vai estar te dizendo, você virou trader, você virou operador. Teu plano está dizendo, agora você precisa comprar esse ativo. Plano bonitinho, bem estruturado, dizendo inclusive até que preço você tem que pagar, porque esse ponto, né, coloquei aqui e reforço. A coisa mais importante é comprar bem, comprar no preço certo. Né? Dentro do meu nicho, fundo imobiliário. O prédio AAA Faria Lima, maravilhoso. Pagou caro. Você não vai ganhar dinheiro ou vai ganhar menos do que deveria. Já em compensação, você pega um outro que é um classe B, está na Avenida Paulista, que não é a Faria Lima, é uma boa localização, mas não é a Avenida Paulista. Mas você comprou bem pra caramba, adivinha, você vai ganhar dinheiro. Então, é entrar no preço correto. É o plano de investimento, é entrar no preço correto e sempre daqui para frente. Né? O que você errar, todos vamos errar, tá? Eu já fiz a alocação errada, tenho certeza que o Guilherme também já errou. Não tem problema nenhum. Tenho problema nenhum com isso. O importante, eu falo para as pessoas, quando eu erro, né? Quando eu perco, é 1-0. Quando ganhar, que seja goleada. Até porque no mercado, o pessoal, principalmente o iniciante, entende que é quase como um cassino, mas na verdade para mim é justamente o oposto, pô. Porque um cassino, ele apresenta uma trajetória que ela é independente do caminho. O que eu quero dizer com isso? Se você entra no cassino, você pode iniciar ganhando muito ou já perdendo de cara. Se fica tempo demais lá dentro, você sai pobre. É o mesmo destino de todo mundo. Você vai embora pobre. Casa de aposta, a mesma coisa, para quem não entendeu a analogia aqui. Exatamente igual. Agora, no mercado, se você fica tempo demais lá dentro, e para isso você tem que controlar os prejuízos principalmente, né? É evitar muito mais os grandes erros do que perseguir os grandes acertos. Se você fica muito tempo, você vai acabar rico. Porque é taxa de retorno sobre taxa de retorno, é efeito de juro composto. Então, simplesmente faça a sua alocação estrutural, aproveite esses momentos de preços mais baixos para investir mais. E até pegando um comentário do Ricardo, vamos lembrar que dinheiro não tem carimbo. Eu perdi dinheiro com a empresa do varejo que é o 90%, vou esperar ela voltar. Poxa, ela tem que subir 900%. Não vou falar que é impossível, tá? Porque, como eu disse, né, se a empresa está muito alavancada, vai começar a reduzir juros agora, a despesa financeira é menor, ela pode dar um estirão. Mas o ponto é, se você olha para ela e não compraria hoje, é aquilo, né? Manter é a mesma coisa que comprar no preço atual. E vamos lembrar que você tem compensação de prejuízo em bolsa. Você pode pegar esse prejuízo, que digamos é de 50 mil, você anota o prejuízo, pega esse dinheiro, compra um outro ativo, quando for vender e tem 50 mil de lucro, um anula o outro, você não paga nada de imposto. Quem usa bem esse negócio vai ter que pagar DARF pouquíssimas vezes na sua vida. Eu, por exemplo, nunca paguei, aliás, paguei uma DARF de fundo imobiliário, porque eu uso compensação de prejuízo. Infelizmente agora eu não posso usar, porque todos estão no lucro nesse momento da carteira. Vários, inclusive, recomendações do Ricardo. E aí, para encerrar, pessoal, vendam o peixe de vocês aí, como é que o pessoal encontra vocês em rede social, os relatórios. Legal. Antes eu só queria falar também, tem um ponto rapidinho, né? Antes que as pessoas pensam que
só existe uma estratégia vencedora, né, para o mundo de investimentos. Então, às vezes as pessoas falam assim, pô, você tá falando besteira, o cara tal tá falando. Eu falo, ué, investimento, né, existem várias estratégias de investimento e várias estratégias vencedoras. Então tem que tomar cuidado pra você não falar assim, aquela é a única, é a melhor. Não, não é isso, tá? Mas, enfim, se você quiser me encontrar nas redes sociais, Gui.Cadonhoto, no YouTube da Speech e no YouTube da Finclass, vídeo terça, quarta e quinta-feira. E, obviamente, se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Speech, entra lá no site investaspeech.com.br, que vai estar lá explicado o que a gente faz recomendação de investimento, a gente cobre todas as classes de ativos aqui no Brasil, seleção de ações, de fundos imobiliários, de ativos de renda fixa, ativos, né, internacionais através de índices, ETFs, ativos alternativos, criptoativos, fundos de investimento. Então, conheça um pouquinho mais o trabalho da Speech, que realmente é muito bom. Eu diria que, né, das casas de análise temos o melhor NPS aí, que é algo difícil, né? Porque quando se trata de recomendação de investimento, a galera perde em um, acha que é uma porcaria, né? O pessoal nunca esquece aquele que perdeu, né? Você já ganhou exatamente. 15, mas aquele que perdeu tá machucando. É porque o cara, ele vê lá 10 ativos e fala, vou comprar não, vou comprar só esse aqui. É. Aí ele compra justamente o que não sobe com a carteira toda positiva. Não, pô. às vezes ele compra os 10, aí a carteira dele tá rendendo 20%, o Ibovespa tá rendendo 10%. Aí tem um que ele caiu, ele falou, você tá indo bem, mas, pô, eu vou te dar um 7 aqui, porque não foram todos, pô. Pois se ele me avisasse ainda, poxa, eu descobri quem é o pé frio, entendeu? Eu tiro esse ativo da carteira, às vezes nem me avisa, né? Mas vamos lá. Bem, em relação a Speech, o Gui já colocou todas as informações, como faz para nos encontrar, então a gente tem o trabalho de análise super completo para o investidor pessoa física, né? E nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, ricardo.fiis, todo dia estou abrindo caixinha de pergunta, então pode perguntar à vontade lá. Não vou saber responder todas, mas as que eu souber vai ser um prazer responder. Legal, obrigada, gente. E para vocês, a gente está sempre aqui toda semana. Tem um podcast novo dos sócios, você pode encontrar a gente aqui no canal do YouTube e também nas outras plataformas de streaming de áudio. Então curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E vocês podem me acompanhar lá no @maluperini ou em todas as outras redes afins também, @maluperini ou alguma coisa parecida. Vocês podem me encontrar no Instagram, Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda, quarta e sábado, aqui no podcast Os Sócios, e vou lembrar novamente, dia 7 de agosto, na turma 22 do Viver de Renda. Para quem quiser entrar na lista de pré-inscrição, há um link aqui abaixo do vídeo. Para quem nos acompanha, nosso muito obrigado pela audiência, aos nossos convidados, muito obrigado pela presença, que voltem mais vezes, foi um prazer. Obrigado. Um grande abraço e até a próxima, gente. Beijos.